Olá, pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando o nosso 55º episódio do Ciência Deriva Podcast. 55 episódios lutando incessantemente com a entropia. Isso mesmo, 55, que é um número, além de redondo, ele é simpático. E pensando nele, ele me fez refletir sobre uma coisa, que na nossa vida muitas vezes a gente recebe notícias tanto positivas quanto negativas. E não importa o número de notícias negativas, elas com certeza sempre serão mais acessadas na nossa mente do que as notícias positivas. E ao longo da vida, ao passar do tempo, essas notícias positivas, negativas, desculpa, acessadas por nossa cabeça, vão deixando que sentimentos como ressentimento ou nostalgia vão ganhando protagonismo dentro da nossa realidade e da nossa personalidade. Essa linha lógica que eu acabei de traçar, na verdade, ela tem que ser, talvez ela deve ser cortada no meio, porque a luta contra a entropia, na verdade, se dá no presente. Porque no dia que ela ganhar, se acabou a vida. E se você está no presente, significa que ela não ganhou ainda de forma retumbante. São apenas más notícias. Então, pense na vida, por mais que seja uma forma ingênua de ser, de bom humor e com um sorriso nos olhos, quem sabe. Então fica o recadinho aí, Guilherme, boa noite, do Carlos Eduardo Coach, que um dia pode escrever até um livro dizendo 5 maneiras maravilhosas de sorrir e quem sabe ganhar uma eleição para prefeito, talvez. Vai saber, né, cara? Guilherme, boa noite. Como você está? Você compraria o meu livro ou não? Boa noite, cara. Eu compraria assim e ainda votaria para ganhar o Nobel. Ah, ao, vi- ao vivo, né? Vai falar que não. Não, mas claro que eu compraria. Qualquer livro do meu professor eu compraria. Eu e a Nick, né? A gente é meio puxa-saco também. Com Ó, a cara tá certeza. de mole, ó, ó. Não, com certeza, eu Tá compraria certo. sim. Muito obrigado pela Bom, força aí. Eu vou acreditar, tá? Vou fingir que é uma é, notícia boa essa. não, a notícia é ótima. Tudo bem, cara? Até Você eu, tá até o bem? participante compraria. Aê! Muito Ao obrigado, vivo. cara. Muito obrigado pela moral. Agora eu vou dormir Vamos mais poder feliz na responder a segunda-feira. pergunta. Tá tudo Tamo junto. certo, tudo tranquilo. Assim, uma segunda-feira bem da corrida. Mas fazendo altas gambiarras aqui para funcionar, também colocando algumas coisas para deixar um pouco mais chamativo também a entrevista, né? Hoje eu coloquei uma das entrevistas nossas, já puxando a sardinha também para fazer como fala? O merchan do podcast. Então, façam tudo que o algoritmo pede, e se inscreve no canal, se inscreve aqui no Spotify também. E vejam todo o nosso time. Olha quem tá passando aqui atrás, tá nós quatro. Então a gente não tá faltando um membro, a gente não tá Estamos cotoco completos. nessa entrevista. É, a gente tá conversando com o Adélio Tomás, o nosso cientista angolano. Uhum. Então eu Muito bom. recomendo muito assistir essa entrevista e as outras também, as mais recentes também, que estão muito interessantes. E você, Nick, como que você tá? Eu tô muito bem. Nossa, gente, ainda é segunda? Guilherme, por que que você me lembrou isso? Não, mas tô muito bem. Fiquei aí 2 entrevistas, né, gente, sem participar. Você não sabe Mil a desculpas. tristeza, viu, Nicole? Eu sei que eu não sou tão assim pra alguém sentir saudade, mas mil Ah, desculpas, Que isso? Como não? porque a vida tá corrida demais. E já peço desculpas também pela tosse, pela voz, porque tá tendo obra lá onde eu trabalho. E aí já viu, né, nossa senhora, é o cara lixando a parede e eu só pensando no amanhã. Mas enfim, estou de volta, não vou perder nenhuma entrevista até o final do ano, eu creio que não, mas vai dar tudo certo. E é isso, vamos que vamos. Muita muita entrevista aí pela frente até o final do ano. com certeza. Eu vou
passar aqui a palavra para o nosso entrevistado de hoje. Depois o Gui faz a pergunta Globo Repórter e a gente toca. Nosso entrevistado hoje é o Fábio Leite. Fábio, muitíssimo obrigado. Muito legal conhecer seu projeto. Que bem feliz por ter topado a entrevista, cara. Muitíssimo obrigado, viu? Boa noite. Bom, eu que agradeço o convite que vocês me fizeram, fiquei muito feliz mesmo. Depois que eu entrei no Instagram de vocês, nos canais que vocês tinham me passado, né, nas entrevistas, eu amei e vou, né, e já vou indicar para quem que está assistindo aí, curtir os outros vídeos que vocês fizeram. Foi muito legal, tá? Vocês são muito simpáticos, né, carismáticos. Isso ajuda bastante a gente que está fazendo, que está sendo entrevistado. A Obrigado. gente tenta. A gente tenta sempre, né? A gente agradece também os elogios. É sempre bom escutar. Aí. Bem, então vou tocar então. Vou fazer esse início. Bem, Fábio, provavelmente você viu, né? Você acabou de dizer, você viu algumas das nossas entrevistas, nossos vídeos, e você viu que a gente sempre faz a pergunta Globo Repórter. Que consiste mais na questão de trocar uma ideia, soltar mais a conversa e tudo mais. Eu confesso que a minha criatividade hoje tá bem difícil de pegar e tudo mais, porque na hora que eu peguei assim o seu currículo, né, tudo mais, você fez muita coisa, muita coisa mesmo. Então isso acabou me pegando bastante. Então vamos lá. Fábio Leite, Fábio de Lima Leite, né? Não, falei certo? É isso, Fábio de Lima Leite. Aí. Como que você tá? Onde você vive? Qual o seu livro preferido? Como que é o coach dos minis e grandes pesquisadores do Brasil? É o seguinte, o meu nome é Fábio Leite, sou Fábio de Lima Leite, sou professor aqui de física, tá, da UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, no campus Sorocaba. Então eu fico mais próximo de São Paulo, né? A UFSCar nasceu em São Carlos, que é mais distante. E depois nós criamos 4 campos aí. Aqui tem Sorocaba, tem Iburi, tem Araras também, são 4. E eu fiz física na Unesp, em Rio Claro, mais distante ainda, mais no interiorzão, né? E hoje eu sou professor de física, mas a minha área de pesquisa é na área de neurobiofísica. Então eu me tornei um biofísico, né? Então, assim, eu fui muito para a área da biologia mesmo, mas depois eu vou contar para vocês por que que eu fiz isso, tá? Mas Sim. eu nasci numa outra cidade, que talvez vocês conheçam, chamada Itanhaém, uma cidadezinha perto de Santos ali, né? Litoral Sul, estado de Sim. São Paulo. Itanhaém, cara, quando eu vi que você nasceu em Itanhaém, eu lembrei de um desfile de escola de samba que foi sobre Itanhaém. Você sabe? Você manja? Eu já ouvi já falar nisso também. Eu assisti, eu lembro que eu assisti e ficou marcado. Eu fiquei, estão fazendo um desfile sobre Itanhaém. Aí depois eu vi que foi uma das primeiras cidades, né? Eu aprendi ali, na verdade, no desfile. Considerada a segunda cidade mais antiga do Brasil, né? E é Porque uma aproximou, né? cidade muito histórica e aconchegante. Então, o pessoal de São Paulo geralmente gosta, nos feriadão, descer para Mongaguá, Peruíbe, Itanhaém ali. São as praias do litoral, né? Do litoral sul. E Itanhaém era uma cidade muito pequena, sempre foi uma cidade muito pequena. Agora não, agora cresceu bastante. Mas quando eu era criança, mais jovem, né? Tinha aquele ar histórico, sabe? Aquela coisa histórica de uma igreja construída pelos jesuítas, pelos escravos. Tem toda uma história envolvida na construção, nas grandes construções de Itanhaém, né, nas mais antigas. Então, isso aí talvez favoreceu eu gostar de história, de ciência, aquele ambiente, né? Parece um museu. Isso fez eu talvez instigou essa questão de eu gostar de ciência. E aí, para resumir, depois a gente vai entrar com mais detalhes. Quando eu entrei para professor aqui na UFSCar, em 2009, a primeira coisa que eu fiz foi criar um programa chamado Programa Futuro Cientista. Por quê? Depois eu vou contar um pouco da história, mas quando eu queria ser cientista, e eu tinha lá 11, 12 anos, eu não tinha apoio nenhum. Assim, quando fala apoio, é apoio mesmo, entendeu? Você pode ter alguém que bate nas suas costas ali, não, vai, legal, tal. Algum outro chama você de maluco. Mas, enfim, eu senti essa falta, entende? Ainda mais eu vindo de uma situação muito difícil de família, né, de dinheiro,
de restrição orçamentária, né? Então, assim, eu não tinha esse apoio. Então, quando eu entrei na UFSCar, eu falei, eu vou criar um programa justamente para apoiar esses alunos de escolas públicas a chegarem à universidade e se tornarem um cientista. Aí veio o programa Futuro Cientista. E tá aí até hoje. Está até hoje, são 15 anos, vai fazer 15 o ano que vem. Não é fácil, não. Não. 15 anos aí de projeto. É muita coisa. Então, você queria ser professor já. A ideia de ser professor era recorrente, desde moleque. Eu vou mostrar para vocês Lembra que eu falei para vocês que eu ia compartilhar uma foto? Sim. O local onde eu nasci, onde eu vivi até os meus 17 anos, antes de eu passar na faculdade, era um local que não era muito favorável a desenvolver algumas coisas. Eu vou mostrar para vocês a foto. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês me falam se estão vendo aí alguma coisa aí. Estão vendo aí, então, né? Sim. Então, isso, agora abriu a apresentação. Olha essa foto. Estão vendo aí? Quebrada, hein? Nossa. É Caraca. uma quebrada. Esse menino aqui com a barriga cheia de verme sou eu. Aí aqui tem um barraquinho do seu Zé Caranguejo, aqui atrás era o mangue. E aqui era uma rua de terra. Essa rua aqui é chamada Rua Venezuela, é a última rua do bairro lá, perto do mangue mesmo. Então, a gente nasceu aqui, brinquei aqui nessa rua de areia. A minha vida era aqui. Essa menina aqui é minha irmã, esse aqui é o meu cachorrinho, Bambi, que morreu, infelizmente, de acidente de carro. Enfim, vou voltar Você, aqui. na época Essa de foto. chuva. Fala. Hã? Na Oi? época de chuva ali, alagava? Você falou que tem um mangue ali Nossa atrás? Senhora, virava um rio, Meu um rio mesmo. Deus. Nossa Então, Senhora. esse local onde eu nasci, eu e meus amigos crescendo, era um local muito difícil, entendeu? Tinha muita droga, tinha muita coisa ruim também envolvida naquele ambiente. Então, eu perdi muitos amigos para as drogas, muitos. Perdi as contas. Tem foto, tem uma foto, eu não vou mostrar aqui, só tem eu e mais 2 vivos, o resto tudo morreram já. Por causa de Nossa. envolvimento com droga, vira traficante, e aí se envolve com coisa errada. Os que escaparam daquela rua são aqueles que tinham algum sonho, tipo o meu. Eu queria ser cientista de qualquer jeito. Então você foca naquilo e é dificilmente, quando você está focado, uma criança com um sonho, é isso que eu descobri, é isso que eu passo para os meus alunos. Uma criança que tem sonhos, ela vai muito longe. Ela tem uma propulsão a mais do que os outros. Eu tinha isso, cara. Eu vou mostrar, eu estou mostrando essas fotos para quem assistir entender. Os alunos do meu programa já conhecem a minha história porque eu sempre conto isso em todos os meus encontros, tá? Mas quem não é aluno não sabe de como que a gente montou, por que eu resolvi montar o Futuro Cientista. Agora vocês vão entender por que eu fui virar um físico. Eu tinha um sonho quando eu tinha 9 anos e 10 anos de idade. Aquela foto que vocês viram ali em preto e branco, eu tinha 6 anos de idade, né? Quando eu tinha uns 9 para 10 anos, eu comecei a gostar de ciência. Tá? E quem me influenciou? Olha só, diga com quem tu andas e eu direi se vou com você, como diz. Quem me influenciou? Um amigo meu, um pouco mais velho do que eu, chamado Carlos Alberto, e gostava muito de criar as coisas, ele queria ser astrônomo. Aí eu comecei a andar com ele, pô, eu tinha 9 anos, ele tinha acho que 13 para 14, era mais velho do que eu. E aí eu comecei a gostar de ciência, cara. Foi isso que aconteceu. Eu comecei, isso aqui é maravilhoso, cara. Como é legal fazer ciência. Eu comecei a gostar disso. E aí, Mas ele te mostrava, desculpa, ele te mostrava coisas, é isso? Ele criava as coisas, pois aí ele chegou a criar um grupo chamado Clube Alpha Centauro para fazer observações do céu, assim, sabe? Entende? E eu ia junto lá, eu frequentava isso. E aí eu, o Carlos Alberto e o Ivo Petros, que é outro amigo meu, naquela época, né? Eu comecei a andar com esses dois e acabei sendo influenciado pelos dois. E aí, cara, eu assisti um filme, que vocês vão lembrar, acho que o Cadu vai lembrar do filme, talvez lembre, chamado De Volta para o Futuro. Você lembra desse filme? Ah, assisti, acho que todo mundo assistiu. Sim Sim. ou não? Todo mundo assistiu já alguma vez. Eu São acho que 3 o Guilherme filmes, né? não, Cadu. O Guilherme acho que não assistiu, Guilherme. Nem a Já Nicole. assistiu, sim. É um filme antigo da década de 80, mas enfim. McFly, né? McFly. Nossa, você lembrou, cara? Eu assisti Gente, esses dias, pra ser sincero. nossa, você Um amigo lembrou o meu nome do cara, meu tatuou. Deus do céu. Não, então, o amigo meu Enfim, tatuou o DeLorean, desculpa cortar, o DeLorean é o na. DeLorean, exatamente, o DeLorean. Aí ele falou pra mim:
E aí eu fiquei com isso na cabeça, aí um dia eu tava, sabe, de bobeira em casa sem fazer nada, assim, um domingo. E aí eu falei, qual desenho eu assisti o... Eu nunca gostei do terceiro, eu assisti o 1 e o 2. De novo, assim, sabe? Do nada. Assim. Então eu lembro bem, assim, do Doutor e tal. É um filme que eu assisti muito também, passava muita sessão da tarde. Mas enfim, cara, Bom, desculpa. e aí, cara, eu falei assim, pô, eu gostei dessa ideia de viajar no tempo. Eu falei, meu, que da hora isso. Aí comecei a desenhar máquinas do tempo. Quando eu conto isso, fica parecendo meio maluco, né? Minha mãe até achava que eu tinha algum problema. Você Mas fazia de carro enfim, ou não? não, não era um carro, era uma máquina do tempo. Eu tenho os desenhos aqui, mas eu não vou mostrar, senão eu vou passar vergonha depois. Mas enfim, eu fazia à mão os desenhos. Foi? Não, pode tocar em Rio. Enfim, eu fazia esses desenhos, né? E eu acreditava que era possível. Tanto que eu fui fazer física achando que eu poderia construir uma máquina do tempo. Olha só, o meu sonho não só tirou eu das drogas, não impediu eu de entrar para esse mundo, porque o que mais me fizeram foi oferecer. Isso aí, no momento, no local que você mora ali. Tá? Enfim, eu estava lá querendo montar a máquina do tempo. Tem um desenho aqui que eu posso mostrar para vocês o desenho ou não? Claro. Pode, claro. Eu vou mostrar porque. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver onde está. Ah, tá aqui, ó. Quer ver? Presta atenção no negócio. Isso aqui eu apanhei muito nesse dia, viu? Porque vocês estão vendo aí, ó, fluxo de Você é um desmaterialização gênio, temporal. cara. É aquelas crianças Gênio, gênios. parecia gênio, né? Na verdade, Máquina de eu. escrever. Cara, máquina de escrever, exatamente. E aqui é minha letra em forma, né? Minha letra sempre foi de forma. Quantos Sempre anos tive você fez dificuldade. isso? Hã? Com quantos anos? Eu tinha aqui, cara, acho que 13 para 14. 13 para Meu 14. Deus, prodígio. Aí, Tá cara, o muito que que pra eu fiz? frente, né? Eu fabriquei hidrogênio usando a eletrólise da água. Na época, eu e mais uns meninos que estavam no meu clube de ciência. Então, eu chamei os doidos lá para fazer comigo. E a gente fabricou hidrogênio e colocou dentro desse negócio. Eu fui lá, peguei uma mosca, coloquei ali dentro. Fiz isso, cara. Eu sei que é meio maluquice, mas eu fiz isso. Fiz isso e Nossa, depois cara. liguei. Liguei 2.200 volts ali. Óbvio, o que que vai acontecer? Queimou a casa inteira. Meu Deus do céu. Queimou a casa inteira, explodiu o negócio. Eu achei que a mosca tinha viajado no tempo, né? Obviamente que ela só desintegrou. Uma dessa pra melhor, né? Rapaz do céu, a minha mãe ficou maluca, cara. Minha mãe ficou maluca. Queimou as coisas em casa. Meu pai, ó, chegou para meu filho, o que tá acontecendo com você? Você tem algum problema? A pobre da moça, coitada. Amor. Então, essa história ficou famosa entre os meus alunos porque eu sempre conto dela, né? Eu realmente acreditava que ele tinha entrado dentro de um buraco negro e viajado no tempo, na minha cabeça, né? Obviamente. Só fui descobrir isso quando eu entrei no curso de física. E em 2 meses eu descobri que eu estava errado em tudo. Você tá vendo? Cara, essa referência da física não veio da escola em nenhum momento? Não teve Não uma veio da matéria na... escola. Veio dos filmes, porque eu só fui conhecer um cientista depois que eu entrei na faculdade. Pra você ver, a chance era muito grande de eu desistir, entendeu? Da É porque você não maneira sabia onde eu morava, matemática, essas coisas? não tinha faculdade ali perto, então, assim, era um sonho muito distante. Pensa comigo, eu estava ali numa escola pública, morando na última rua do bairro, sem dinheiro, sem nada, não tem faculdade ali perto. Então, é que eu queria montar a máquina do tempo mesmo. Então, eu falei, eu vou entrar nesse curso de física e vou Da montar hora. essa máquina. Aí E eu o prestei, interessante desculpa, vou o falar, Nicole, interessante é ver que é criança incentivando criança, né, porque vocês É. todos eram crianças. tudo E aí criança. nossa, gente. Do criança. E eu amava fazer ciência de todas as maneiras. Meu pai me apoiava bastante. Assim, às vezes ele passava na minha cabeça e falava assim: oh meu Deus, o que acontece com esse menino? Mas Tadinho. enfim, pelo menos meu pai falava assim: pelo menos você não está na rua. Você não está na rua aprontando, fazendo uma coisa errada. Aqui em Sim. casa e está longe das drogas. Então, assim, a ciência me salvou. Olha, essa frase ela é impactante. O que salvou eu vou repetir, o que salvou eu foi a ciência. Entendeu? Foi o meu sonho de querer ser cientista. Por isso que eu criei o programa Futuro Cientista. Se você vê Entendi. os alunos que participam, são alunos que às vezes não têm. O sonho dele é muito distante de chegar na faculdade. Às vezes ele nem imagina que vai ser. Ele acha que não vai chegar.
Aí venho eu tentando motivá-lo, tentando mostrar que é possível. É muito difícil. Tem muita gente que desiste, os alunos desistem, tem muita gente que os pais tiram do projeto, porque o próprio pai e a própria mãe não acreditam na criança e muito menos no projeto. Então é muito difícil para a gente. Por isso que esse tipo de coisa que você está fazendo causa impacto nas pessoas. As pessoas começam a ver isso e falar: meu, então é possível. É possível você chegar. Você tem que querer. Entendeu? Essa é a primeira coisa de tudo. De toda a sua meta. É querer ser alguma coisa na vida. A hora que você toma essa decisão, filho, não há ninguém que tira você a sua ideia da cabeça. Não tem. Difícil. Vou te fazer uma pergunta filosófica que nem estava para fazer, mas talvez para você, cara, o principal ponto que um professor tem que ter, que é o papel primordial, ou 2, 3 pontos, sei lá. Responde do que você quiser, porque é uma pergunta dificílima. É motivação ou enfim, eu vou ficar dando resposta aqui não. Mas qual Eu que é, vou assim, contar uma o que você história. aprendeu nessa vida aí? Eu Sua vou vida. contar uma história para você que aconteceu comigo e que vai servir de exemplo para os outros não cometerem esse erro. Eu tinha um problema. Quando eu tinha 15 anos, eu estava com 14 para 15, eu usava boné, não usava boina, assim, eu não era careca, igual eu tô aqui, né? Depois eu te conto porque eu fiquei que eu tô careca, mas enfim. Mas eu usava muito boné na escola. Eu sei que eu estava errado, mas a minha professora de ciência chegou para mim e falou: Fabio, tira o boné. Ela mandou eu tirar o boné 2, 3 vezes. E eu não tirei o boné. E aí, o que que ela fez, cara? Para ela me punir, ela simplesmente falou o seguinte, ó: a gente vai agendar uma visita para o museu que tinha em São Paulo, de ônibus. A gente ia de ônibus até um museu em São Paulo. Eu acho que era o antigo, hoje é Catavento, mas era outro nome na época. É uma Catavento aí em São Paulo. Acho que era um museu da USP mesmo. E eu nunca tinha ido. Um garoto com restrições financeiras, não tinha nada, muito pobre, né? Então você fala, meu, eu quero ir. Aí, no dia do encontro, eu fui, e fui de boné. O que que ela fez? Ela falou, ó, ela deixou todo mundo entrar no ônibus. Oi. Quando chegou a minha vez, ela falou, você não vai. Eu falei, nossa, mas por quê? Você me desrespeitou, não tirou o boné na sala de aula, você não vai nessa viagem. E ela sabia que eu queria ser cientista. Ela sabia disso. Então, assim, eu errei, óbvio que eu errei. Cara, aquele dia foi um dos dias que eu mais chorei, Cadu, na minha vida. Foi aquele dia. Eu voltei para minha casa chorando, mas chorando mesmo. Minha mãe teve que chamar a diretora em casa porque não queria sair do barraquinho lá de trás da casa do meu pai. Tinha um barraquinho que meu pai montou, meu pai era mecânico. Eu fiquei naquele barraquinho lá, não saí de lá. Eu fiquei traumatizado, eu queria ir nesse encontro de qualquer jeito. Aí, a professora não me chamou. Eu não fui nesse encontro. Todos os alunos foram e eu não fui. Olha, se tem uma coisa que o professor erra em sala de aula, é você falar para o aluno assim, ó, você não é nada, você não vai ser ninguém na vida. Se É, continuar assim, você não vai ser ninguém. Meu filho, eu porque o depois que ela fez indiretamente falou: você não vai. Não importa o que você faça, você não vai. Ela podia ter falado para mim um dia antes, para não fazer eu ir até a escola e ser humilhado na frente de todo mundo. Ela me humilhou, porque você falou: você não vai entrar no ônibus. Ficou todo mundo olhando para mim lá. Eu peguei e voltei para minha casa, a pé, entendeu? Sim. Não tem muito sentido para mim isso. Entendeu? Eu não tenho as raiva pessoas dela, isso é a nunca. gota d'água Depois, para desistir, né? Sabe, mas é a olha o gota que, que d'água aconteceu para. depois. A diretora foi em casa, conversou comigo, eu falei assim: não, não quero fazer, eu só queria ter ido. Fábio, aí ela me deu um apoio, né, moral, falou: Fábio, você vai passar por cima de tudo isso. Ela também estava muito nervosa no dia e tal. E aí tudo bem, eu não fiquei com raiva dela. Mas aí o que, que eu fiz? Eu falei: eu vou provar para ela que eu mereço ir no ano que vem. E vou provar para ela que eu quero ir. Eu parei de usar o boné em sala de aula, me comportei. E eu fiz outra coisa: juntei os meninos do clube de ciência e construí uma antena parabólica. É isso mesmo. Uma antena parabólica com guarda-chuva velho. Peguei um guarda-chuva velho, nós pegamos e montamos uma antena parabólica. Adivinha no que deu? Posso compartilhar? Pode. Ó, Pode, claro. então tá É, bom. Não, vou compartilhar para vocês verem. Peraí, vou Tá fechar. Eu não tenho ideia como se faz uma antena parabólica. Nossa, eu não tenho ideia de muitas coisas De que ele muitas fez coisas. com 12 anos, assim. Por isso que ele faz física assim, e a gente fez montar, biologia, eu entendeu? sei Sim. fazer, Isso aqui, vocês estão vendo aí? sim. Sim. Aham. Isso aqui é um jornal, isso aqui é o Aqui, estado ó. de São Paulo. Ó. Isso aqui, a ciência no fundo do quintal, era um
Um caderno do estado de São Paulo, de 1991. Esse menino que está aqui embaixo, aqui, ó, com a antena parabólica, sou eu, ó. E aqui, Caramba. ó, equipe Einstein, tá vendo aqui? Equipe Einstein na parede, aqui, ó. Sim, tá escrito Aí, o que também que eu fiz? Eu montei isso aqui, alguém ficou sabendo, não sei como que o Estadão ficou sabendo na época. Aí mandaram um cara para entrevistar a gente. A gente chegou a pegar a Rádio Bagdá nessa época, aí deu uma confusão. Mas enfim, foi, Caramba, como você foi, né? Foi aprendia na essas época. coisas, velho? Porque não tinha internet. Como que você pegava pra saber captar sinal? Sei lá, como pra fazer o negócio Fui funcionar? estudar, eu ia muito na biblioteca, nas livrarias, eu lia jornal, pegava e emprestava jornal, porque não tinha dinheiro para comprar, então eu emprestava jornal dos outros. Às vezes o cara compra o jornal, mas usa o jornal para embrulhar nas coisas. Eu lia muito, eu era um cara de muita leitura, né? Então, depois que saiu essa matéria, ela veio falar comigo, essa professora, pedir desculpa para mim e falou: pô, você nasceu para ser isso, filho, eu não devia ter feito aquilo com você. Ela se redimiu, não tenho raiva dela, mas perdoei, já foi, já. Mas, enfim, e um papel do professor, para finalizar o que aconteceu comigo, eu podia ter desistido, cara, daquele evento ali. Eu podia ter desistido de ser cientista, porque ela evitou eu de ir num lugar que eu sempre quis ir. E sabe quando que eu fui nesse catavento? Agora que você vai, ainda bem que você está sentado. Sabe quando? Agora, em 2024. Sim. Nossa, Nossa, então passou um 40 belo tempo. anos, 35 anos depois, eu fui no catavento. Você acredita É. nisso? Meu sonho de criança só foi se realizar esse ano que eu fui em São Paulo, com uma pessoa que me levou, que foi junto comigo. Então você vê, o sonho nunca está distante, entende? Quando você quer alguma coisa. Aí Sim. eu fui, visitei, fiquei muito feliz, relembrei tudo o meu passado lá. Eu conto muito essas coisas para vocês entenderem que eu tive uma história. Eu me tornei um cientista, mas eu fui montando essa história, entendeu? Sim, não, muito lindo isso é mesmo. muito doido de pensar, assim, que você, tão pequeno, já era tão focado e tão decidido no que queria. Nicole, tem uma coisa legal. As minhas notas não eram boas. Eu Ah, não você era um não era um aluno nerdão brilhante na assim, não? escola. Eu achava que você Eu Não, eu te não era. era aluno imagino brilhante, tirando só não. 10. É, eu ia Eu sentar era do seu lado pra criativo colar. só. Eu era criativo, Cadu. Eu não era um cara que. Eu não tinha muita. As minhas notas não eram tão boas assim, entendeu? Talvez em matemática e física mais. Mas nas outras matérias não eram tão boas minhas notas. Eu nunca fui um aluno tão brilhante. Mas Você eu passou tinha no muita Fiscar, né, criatividade. na faculdade? Aí Você fez o Fiscar? Agora eu não me lembro, eu vi no celular que eu você fez. fiz o Unesp em Rio Claro, física, Unesp. fiz o Então você Unesp. passou bem, passou com 18 anos ou não? Você fez curso, como que foi? Eu passei de 18 para 19. Fiquei um ano fora, aí depois eu prestei e eu tive que trabalhar, fazer outras coisas. Aí quando eu decidi mesmo que eu queria ir, eu prestei e passei. Passei na USP, na Unesp. O problema da USP em São Paulo é que eu não ia conseguir viver em São Paulo. Um cara que vive em Hum. Itanhaém, uma cidade do que é um ovo, não tem nem elevador. Agora tem, mas na época não tinha, entendeu? Eu falei, eu vou para uma cidade do interiorzão mesmo, que pequena. Aí eu fui para Rio Claro. A opção minha foi ir para Rio Claro, entendeu? Sim, cidade que eu estou Enfim. agora, por sinal. Minha Hã? esposa trabalha aqui, minha esposa trabalha em Rio Claro. É da Unesp, da Que biologia. legal, cara. Eu estudei aí, É, tá vendo só? E agora, sábado agora, eu estava aí dando um curso, um projeto de sim. vida para os alunos de Rio Claro que fazem parte do meu Ó, programa. Você vê, né? então, porque o Ciência Deriva, ele começou lá na Embi, aí eu fui pro UFC, lá no Ceará, e ela veio pra cá. E aí o Rafael entrou no Ciência Deriva, que foi o que te passou o contato. E eu aí O juntamos. Rafael chegou a fazer parte do Ciência Deriva? Tá fazendo. Depois pergunta pra ele. Faz parte. Eu Que até legal, mandei cara. mensagem hoje pra ele pra saber mais sobre o projeto e tal, pra entrevista. Foi assim Esse que eu menino é consegui o muito seu bom. contato. É, ele parece. Sabe o que que é Há pouco legal, o tempo. Cadu? Sabe viu? O que que é legal dos supervisores, esses caras que trabalham comigo? É que eles têm o mesmo pensamento que o nosso, do projeto. Um pensamento mais social, né? Mais humano, entende? Mais humano. Independente Sim. de política ou de religião. Estou falando de humano, da humanidade mesmo, de você pensar no ser humano, no crescimento do ser humano. Quando eu encontro um supervisor que tem essa mentalidade, o projeto voa, os alunos não saem do projeto. É o caso do Rafael, por exemplo.
Porque sem, assim, pessoas assim não tem como projetos crescerem. Tem que estar todo mundo junto, tem que ter um apoio, de qualquer maneira, não é mesmo? Eu ensino os meus supervisores a serem educadores e não professores. O educador, ele está um passo, dois, três passos à frente de um professor, porque o professor ensina a matéria, né? O papel dele é ensinar o conteúdo. O educador não, o educador transforma vidas, entendeu? Ele acessa o ser humano, ele ajuda o ser humano. Então, esse é o papel do educador, que nós temos, obviamente, que um profissional em extinção, não só no país, mas no mundo. E são poucos que eu conheço que fazem parte disso. Tá? Quando eu entrei em física, ô Cadu, se eu te contar, posso contar essa história? Não sei se você deve ter uma Claro, sequência aí, não, mas pode ir que ainda tem um tempinho ainda. Vai. quando eu entrei em física, quando meu pai descobriu que eu tinha passado, minha mãe, na época que eu passei, em 96, saía no estado de São Paulo a lista. É, Entendeu? Agora não tinha internet naquela época, então saía uma lista lá. Aí eu fui lá procurar o meu nome, assim, e eu tava até tremendo. Eu falei, meu Deus do céu, acho que eu não consegui. Aí eu entrei, Fábio de Lima Leite. Puta, eu peguei o jornal, cara, eu fui correndo pra mostrar pro meu pai e pra minha mãe. Os olhos do meu pai e da minha mãe brilhavam, assim, de uma maneira, assim, que eu nunca vi. Fica parecendo assim, ó, ele conseguiu sair dessa rua. Meu, ele conseguiu Nossa. sair daqui. Entendeu? Ficou parecendo assim, ó, ele saiu. Ele conseguiu. Na época, porque muitos dos nossos amigos não conseguiram, entendeu? Eu perdi muitos amigos mesmo lá. Inclusive, o meu irmão não teve a mesma sorte do que eu. Então, assim, se envolveu também com drogas no momento da vida dele. E aí, isso atrapalhou muito a vida do meu irmão, entendeu? Então, eu consegui escapar dessa situação. Então, meu pai e a mãe, quando viram aquilo, eles ficaram, meu filho conseguiu. Foi aquela gratidão, sabe? Aquela gratidão do pai e da mãe, assim, E até um a orgulho Deus, para gratidão. eles, né? É um orgulho, é um orgulho. E eu mostro isso para meus alunos. Eu falo, vocês têm que ser o orgulho dos seus pais. A vida do seu pai é ruim, é muito difícil, mas a sua pode ser melhor. Entendeu? Vai depender de você fazer as suas escolhas. Ó, você é livre para fazer as suas escolhas, mas você depois é dependente das consequências delas. Entendeu? Você depende depois das escolhas que você fez. Você colhe o que planta. Não vem com essa história para mim dizer assim, ó, ele não é nada porque veio de lá. Não, eu vim de lá e consegui chegar. Então não me venha com essa história que isso eu não vou, eu não defendo isso. Tá? Eu defendo que eu joguei bola nos mesmos lugares com todo mundo lá, vivi com todo mundo. Só que eu fiz uma escolha, entendeu? Alguns fizeram outras escolhas, outros não tiveram nem opção de fazer escolha, que é pior ainda. Entende, Sim. Cadu? É pior. Eu tô É. falando assim, que existe uma chance, tá certo? Existe uma chance. Se você vai no bairro pobre de São Paulo, o bairro mais pobre de São Paulo, se você procurar, você vai achar um monte de Fábio lá, um monte de Cadu, Tem Guilherme, Nicole, tem um monte desses lá clube de e a gente não ciência, né? sabe onde eles estão. Se você achar o Caduzinho, ele vai chegar, entendeu? É um empurrãozinho que falta. Não quero saber se ele está na favela, se ele está no bairro pobre, se está no bairro rico. Não interessa isso. O que interessa é que o aluno tem que ter um sonho. Se ele tiver um sonho, ele chega, cara. Ele chega, chega, chega e chega. Você assistiu um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento? Já, Não. já. Nicole, você assistiu, você e o É Guilherme? muito bom. Sim. Esse filme é incrível. Cara, é incrível, é um menino que mora em Malawi, que é um país da África, né? E não faz fronteira com o mar. Numa época de seca, ele tinha o quê? 13, 14 anos, né, Guilherme? Por ali, 14, 15 anos. Eu acho que era por isso, por aí. Até menos que isso. E o que ele fazia, Cadu? Ele ia na biblioteca da escola, mesmo sendo proibido, porque o pai dele não tinha dinheiro para pagar a escola, ele ia lá. O que ele descobriu? Que dava para produzir água usando o vento. Cara, hoje ele é engenheiro, esse menino. Entendeu? Ah, Então, é real a história. é real a Sim. história. É real. A história Ah, eu passo massa. um resumo desse filme nas minhas palestras. Real essa história. Então, quando o cara faz as escolhas, filho, tá certo? Ninguém segura você. Eu já vi criança nas minhas viagens que eu dou aí, que eu olho assim, ó, esse aí vai dar futuro. É só olhar ver a atitude da criança. Ó, eu preciso contar isso, eu sou muito empolgado, então vão me parando aí, senão eu fico falando, cara. Entendeu? Não, Fala. beleza.
Então, deixa eu te fazer uma pergunta, então. Pode Para falar, sair fala. um pouco disso, mas ficar nisso e se eu monopolizar, aí vocês falem depois, tá, Gui? Fiquei pensando Ok. muita coisa dentro do seu currículo. Aí eu vi que você, desde a iniciação, foi trabalhar. Você está falando aqui de pobreza, questões sociais. E aí eu vi que a sua iniciação, que está no Lattes, iniciação pós e após, Uhum. mestrado e doutorado, ela foi com um microscópio de força atômica, enfim, nanotecnologia. Então eu queria que você desse um plazinho que é nanotecnologia, assim, porque às vezes alguém aqui pode até gostar da área e não sabe que existe. E você, ao longo da sua posse, foi trabalhar e eu vi, assim, por exemplo, uma coisa que eu li lá num artigo seu, que você coloca a tecnologia, a nanotecnologia, uma coisa muito pequenininha, para tentar identificar um anticorpo, sabe? Aquela célula, aquela proteína que mata os micróbios, mata né? O antígeno, certo? Aquilo que pode te deixar doente. Uhum. Então, assim, e aí você vai num lugar específico de tão pequeno que é. Assim. Então, você vê que assim, é muito doido te ouvir, e eu fiquei pensando muito nisso. Você está falando de pobreza e tal, e de repente você foi trabalhar com uma tecnologia de ponta aplicada. Vi que você fez parceria com gente que ganhou Nobel nos Estados Unidos. Foi. Assim, eu achei muito louco assim. Como que foi quando você conseguiu acessar uma parte? E você tem um cargo hoje de dentro do nosso mundo, um cargo de prestígio dentro desse mundo acadêmico. Uhum. É, como que foi assim subir os elevadores da ascensão social? Esse salto, né? É, você olhava para você e falava assim, eu sou do caralho. Ou não, você ficou com o pezinho no chão, entendeu? E explica um pouco Sem da física plano na do Unesp. Nanotech, assim, sabe? Ó, eu vou contar o que fez diferença na minha vida. O que fez mais diferença na minha vida não foi dinheiro, mas foi o quê? Apoio familiar e as pessoas que apareceram na minha vida e que eu aproveitei. As portas se abriram e eu entrei. Quando eu entrei na Unesp, eu conheci um professor chamado Ervino Carlos Iemati, que é daí de Rio Claro. Ele é de São Carlos, mas ele dá aula em Rio Claro, na Unesp. Já aposentou. E ele me viu, cara, e ele me adotou. Aliás, acho que no segundo ano de física. Ele me adotou e eu mostrei para ele que eu era realmente, eu que queria ser cientista, eu era capaz mesmo. Então, eu comecei a estudar, meu currículo melhorou. Aí a gente conheceu um pesquisador da Embrapa, de São Carlos, chamado Paulo Sérgio de Paula Hermann, está lá ainda trabalhando, e fizemos uma iniciação científica com a Embrapa em São Carlos. Aí eu conheci esse equipamento que você está falando, um microscópio de força atômica. É um microscópio que ganhou o prêmio Nobel. Ele foi, na verdade, ele foi descoberto em 82 ali, e em 86 foi o prêmio Nobel dele. Foi um dos prêmios Nobel mais rápido da história da física, pelo pessoal da IBM, tá? Então, assim, eles desenvolveram um microscópio que você consegue visualizar átomos, moléculas, material biológico, DNA, bactéria, vírus, o que você imaginar. Você só não vê elétron, nem próton, mas até o átomo você consegue visualizar ele já. Existem imagens disso já publicadas. Tá? Então, quando eu cheguei de frente com esse microscópio, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu falei, não, eu não vou operar esse negócio, não. Aí o Herman, que é o pesquisador da Embrapa, falou, não, você vai. Você vai porque você é dedicado, entendeu? Não tem nada a ver com inteligência isso. Tem a ver com dedicação, entendeu? É você falar assim, ó, eu não nasci para isso, mas vou fazer, entendeu? E vou provar. Você só descobre que é impossível quando você já fez. Na verdade é essa. Então, assim, eu fui lá e aprendi a operar esse microscópio. Aí, olha só olha como que é interessante. Eu aprendi a mexer, fiz a iniciação. Aí eu terminei minha graduação em Rio Claro e fui fazer mestrado com o Herman. Fiquei um ano, defendi um mestrado em um ano, em vez de defender em dois. Por quê? Não tinha dinheiro. A gente não ganhou uma bolsa de mestrado, eu tive que trabalhar. Aí eu ficava madrugada trabalhando, trabalhando igual condenado, para defender em um ano para conseguir a bolsa do doutorado. Aí eu defendi, foi um dos mestrados mais rápidos, assim, acho que da história ali da USP São Carlos. Eu defendi em pouco tempo o meu mestrado. Aí eu defendi e fui para o doutorado. Aí no doutorado eu desenvolvi um projeto chamado Língua Eletrônica, que também usa a Beleza. nanotecnologia. Na verdade, é um sensorzinho onde você pode usar para diferenciar vinho, diferenciar tipos de leite, um metal pesado em água. E a gente chama de língua eletrônica porque parece uma língua, assim. Hum. Ele tem o processo de uma língua, entendeu? Ele entra em contato com aquilo e descreve que sabor que tem. É uma língua, só que eletrônica.
Usando o quê? A nanociência que você falou. O que seria nanociência? Nanociência é uma ciência do mundo atômico, entendeu, Cadu? É uma ciência do mundo atômico. Então, tudo que é pequenininho, você consegue manipular, mas você consegue mexer na molécula, mexer no átomo, mexer em coisas muito pequenininhas, isso é nanociência ou nanotecnologia. No caso desses sensores, é um sensorzinho pequenininho e tinha ali uma camada, um polímero, que tinha nanopartículas, pequenininhas. Você não consegue ver ela, a não ser com um microscópio de força atômica. Mas você tem técnicas de laboratório para montar esse filme. Quando o líquido entra em contato com esse filme, ele tem uma reação ali. E aí você detecta, Ah, entendeu? Tem todo o processo elétrico, né? dependendo do tipo da Aí, reação, você sabe que é A, B ou C. exatamente. Então, claro, que no estudo de 4 anos você detecta, você vai fazendo estudo. Ó, quero separar metal pesado de água. No caso lá da Embrapa, era para metal pesado, né? A gente usou polímeros condutores. Foi durante o doutorado que eu fiz parceria com Alan McDiarmid, que é o prêmio Nobel, que ganhou o prêmio Nobel dos polímeros condutores, tá? Ele já estava bem idoso, mas a gente trabalhou em parcerias, né? Então, na verdade, eu peguei o que ele descobriu e apliquei isso no nosso sensor, tá? E aí a gente começou a desenvolver isso no meu doutorado. Quando eu terminei o doutorado, eu fui para o meu pós-doc, tá? Aí no meu pós-doc eu comecei a ir para a área de nanobiofísica. Aí eu fui para a área para estudar uma doença, tá? Essa doença que a gente estudou foi esclerose múltipla. É uma doença neurodegenerativa, né? Onde você tem os anticorpos, específicos anticorpos, atacando o neurônio da pessoa. Então, assim, e a pessoa, dependendo de qual local ou de qual situação, a pessoa vai tendo alguns distúrbios, entendeu? Começa a ter problemas no caminhar, na visão. É uma doença muito cruel, né, a esclerose múltipla. Ela é muito parente da esclerose lateral amiotrófica lá do, 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 do cientista, o Steve Hawking, aquele que faleceu Isso. recentemente. Stephen Fizeram até um filme dele. Então, o que o Steve Hawking tinha era esclerose lateral amiotrófica. O que eu estudei foi esclerose múltipla, por causa de um problema na família, e eu tinha a chance de tentar descobrir alguma maneira de detectar essa doença. É uma doença que você só detecta ela ou clinicamente, uma entrevista, ou usando ressonância magnética nuclear, que é extremamente caro, né? E aí a gente começou a desenvolver um sensorzinho pequenininho para usar no líquor do paciente e tentar detectar a esclerose múltipla. E conseguimos. Conseguimos, que foi um dos artigos que a gente publicou agora, uns 2 anos atrás. Então, nanotecnologia é para isso, tá? É para você mexer num mundo diferente do que a gente está habituado, que é a macroescala. Só para você ter uma ideia, Cadu, tem materiais que, em condições normais, eles são isolantes elétricos, por exemplo, não conduzem eletricidade. Mas quando você pega esse material e bate nele, esmaga ele, destrói ele em 1 milhão de nanopartículas do mesmo material, esse material começa a conduzir, começa a virar Ah, condutor. Essa é a grande sacada da nanotecnologia. Tudo muda quando você vai para o nano, entendeu? As propriedades do material podem mudar. Propriedades térmicas, óticas, elétricas. Por isso que muita gente investe na nanotecnologia, principalmente os asiáticos, né? Então, as grandes empresas aí investem em nanotecnologia porque é onde você consegue minimizar o tamanho do que você vai usar e aumentar a produtividade, tá? Então, às vezes, hoje você tem os iPhone da vida, os celulares Samsung, você vai ver tudo que mais tem é nanotecnologia nele lá, tá? Vindo desse é. pessoal. Então, eu fui para a área de nanotecnologia porque eu fui apresentado por esse microscópio e falei, eu vou entrar, eu vou embarcar nessa área. Eu já tinha abandonado a questão da máquina do tempo. Lá, lá no primeiro ano eu já tinha abandonado. Falei, isso aí não vou conseguir montar nunca, né? Aí eu tive que arrumar um outro sonho na minha vida, entendeu? É, Sim. e assim foi a história. Então, nanotecnologia é assim, tá? É um mundo novo, tá? É um mundo novo, não tem, deve ter de 20 a 30 anos no máximo, tá? E você consegue fazer coisas que você nem imaginava fazer antes de você descobrir ela. Então, Sim. você consegue ir para a área de medicina, então, aplicações o que não falta, tá? Biomedicina. Fascinante. Eu acho que para quem gostou da conversa do que o Fábio falou, vale a pena ir atrás, né? Pesquisar um pouco mais. Exa
Sim, digita aí, ó, nanotecnologia. É só para você ter uma ideia, a gente criou um nome no nosso grupo de pesquisa chamado Nanoneurobiofísica. É o nome do grupo mesmo, Nanoneurobiofísica. Tanto que eu publiquei um artigo nesse nome aí. É nanotecnologia, neurobiologia, biofísica, tudo junto, tá? É você usar a nanotecnologia para estudar doenças do sistema nervoso central. É o que a gente fez, entendeu? Que foi o que você fez, Que foi o que ou a gente não? trabalhou. Esclerose múltipla, depois começamos a estudar a neuromielite óptica, que é muito parecida, e os médicos, até um tempo atrás, tinham dificuldade de diagnosticar, fazer um diagnóstico diferencial entre as duas, de tão próxima que eram. Então, a gente começou a trabalhar num sensor que pudesse fazer esse diagnóstico diferencial. Tá? E conseguimos também. Ô, ô Fábio, você comentou que a ressonância é ressonância, né, que é super cara. E aí, no caso, esse sensor, seria uma opção mais barata ou ainda Ah, assim mais caro? Porque eu fico pensando que deve ser muito caro também a coisa. Muito mais barato. Porque pensa comigo, ó, eu faço essas nanopartículas, ou então a pontinha do meu microscópio, ela custa, sei lá, $100, mas uma aparelho de ressonância magnética, são poucos hospitais que tem, entendeu? Sim. São poucos, porque ele é muito caro. E se tiver, o exame é caríssimo. Quem não tem dinheiro para pagar não vai fazer nunca. Tem gente que morre de esclerose múltipla sem saber que tinha, porque você nunca fez o exame, nunca foi no médico. É uma doença tão difícil, às vezes, de diagnosticar, que às vezes o diagnóstico é errado, entendeu? Gente, nós estamos numa Ah, situação. Existem doenças que o diagnóstico é tão incerto que você, em vez de não ajudar, ainda você atrapalha. Porque você faz um diagnóstico errado, aí o tratamento é errado e o paciente começa a piorar. Posso dar um exemplo para vocês? Por exemplo, depressão. Depressão, o diagnóstico é clínico. Você não tem um exame de sangue que detecte que a pessoa está com depressão. Não existe ainda um sensor para isso. Então, hoje, você faz o diagnóstico como? Clinicamente. A pessoa vai no seu consultório, né, no psicólogo, geralmente no psicólogo primeiro, para depois no psiquiatra, e você vai lá e faz uma entrevista. Você tem uma anamnese lá, né, um relatório, onde você faz pergunta para a pessoa vai anotando e fala, não, realmente, você está assim há 3, 4 meses, então você tem os critérios aí que são utilizados para diagnosticar você com depressão. Mas não tem ainda um sensor, entendeu? E o cara que descobrir isso é prêmio Nobel para ele. Porque a isso, depressão é eu tinha depressão visto, a doença do século, né? é, com Sim. certeza. eu tinha visto em algumas pesquisas que estão vendo que eles estão usando, caramba, qual é o nome daquela máquina que você entra, que é para que, Finância, não que é? fazem assim, ela faz uma visão, é como se fosse um de rádio, no caso. Eu esqueci o nome Eu agora. acho que você está falando da ressonância. É um tipo de ressonância que mostra É, imagens do cérebro, não é? isso, que estão fazendo para ver assim como que tá, quais são as áreas do cérebro que estão mais ativas ou menos ativas. Aí fazendo isso com Concordo. pessoas depressivas para ver se existe um padrão. Sim, sim. Existe umas imagens de ressonância que mostram uma pessoa com depressão e uma pessoa que não está no estado depressivo. E você vê a diferença na imagem, já tem uma diferença no cérebro. A diminuição de alguns locais e até mesmo a questão de atividade. Então, a pessoa, quando está com depressão, ela não quer fazer nada, ela quer ficar no estado, ela chega a ficar no estado vegetativo, gente. Entendeu? A É. pessoa não quer fazer, ela não tem motivação para muita coisa. Só para você ter uma ideia, o número de estudantes que tem depressão nas escolas é muito grande. Eu estou falando sem diagnóstico, tá? Então, quando eu chego, às vezes, na sala de aula e vou falar assim, gente, o que vocês querem ser do futuro? O que vocês querem fazer da sua vida? O aluno olha para minha cara, assim, primeiro colegial. Olha para minha cara, sei lá, não quero nem vir para a escola, quiçá querer ser alguma coisa na minha vida. A pessoa está num desânimo total, certo? E o negócio é tão difícil, Cadu, que o negócio está atingindo o professor também. Então, às vezes, eu É. chego, o professor está desmotivado. Entendeu? Porque a classe está desmotivada, lá todo dia ele vê aquilo e começa a desmotivar o professor também. Vira um ciclo eterno de desânimo na escola inteira. Tá? Então, nós temos que combater isso. Esses tipos de sensores, de sensoriamento, daqui a algum tempo nós vamos achar uma maneira de detectar com mais assertividade. Então, isso que o Guilherme está falando, existe mesmo essas ressonâncias. Inclusive, eu estava estudando recentemente. A minha área, a minha ideia é um dia construir um sensor para a depressão, na área de nano mesmo. Então, eu já estou começando a estudar essa doença de uma outra maneira, a área mais biológica, tá? Comparada à biologia mesmo.
Gente, ó, vamos falar do PFC porque o tempo urgiu, como diria no interior aí. Nove, Daqui a 10. pouco a gente. Senão vai para. Não tem que ir para as dicas, entendeu? Vou falar um pouco mais do PFC. Eu até te falei que eu ia fazer essa pergunta, então, para a gente introduzir, você já fala. Fazer uma que eu senti assim, sabe, de ter um projeto também de tal hoje, mas um projeto que tenta durar no tempo. O objetivo que você tinha lá no começo, eu fiquei assim, antes de ler suas coisas, eu vi programa Futuro Científico. Aí eu tava falando com a minha então ele deve tentar formar assim, e cabeça de cientista. E aí hoje vendo estudando melhor, depois que eu comecei a estudar, se você parece que o objetivo hoje cara, se você entrar na faculdade, eu achei um objetivo mais honesto e melhor até, mais, você vê mais maduro, né? Já tá, né? E o seu primeiro objetivo, como que foi isso no tempo, como começou, né? E como foi se teve mudança de objetivo no tempo, sei lá. 2010, um ano depois que eu entrei na UFSCar, eu conheci dois professores aqui. Um chamado Ismael Barra Nova de Mello, é um geógrafo. O outro, Luiz Carlos de Faria, que é um engenheiro florestal. Me tornei amigo deles tal, e a gente juntou, nós três, para criar o Futuro Cientista, lá em 2010, tá? Faz tempo já. Hoje os dois foram para fazer outras coisas, mas eu acabei ficando no projeto, né? Continuando. E quando a gente montou, era para encontrar futuros cientistas. Era só para quem queria ser cientista. Mas com o tempo eu comecei a descobrir que muitas crianças estavam no projeto para ir para a faculdade. Aí eu falei, eu preciso mudar um pouco o objetivo do projeto. Eu vou manter o nome, mas hoje o objetivo é muito mais amplo do que isso. Eu acolho, é um acolhimento afetivo, acolhimento social, onde eu levo o estudante, adoto ele no 5º ano e ele tem que ficar comigo até o 3º colegial. Cadu, não é fácil me aguentar. Quem aguenta eu do 5º ano até o 3º colegial, ele passa na faculdade. Passa. Passa. Ele já pagou todos os pecados dele. O cara, ele sofre a nossa mão, porque a gente faz o cara ler livro, o cara tem que escrever redação, ele vai ter que aprender, fazer clube de ciência, fazer um monte de coisa chato. Eu cobro a nota mínima em todas as matérias, tem que ser 8, 8. E se ele não conseguir, eu não 8? tiro ele, mas eu viro o demônio na vida dele. Meu Deus. Por quê? Porque ele fala para mim que ele não é capaz. Eu falei, quem foi que te disse isso? Quem disse para você que você não é capaz de tirar 8 em matemática ou em português? Eu tenho essa dificuldade desde criança, agora você não tem mais. A partir de hoje, você não vai ter mais isso. Eu tento tirar isso do aluno, entendeu? E olha que interessante, nós temos hoje uma dezena, centenas de alunos que passaram na faculdade porque aguentaram até o 3º colegial no projeto. Nós temos no nosso canal do YouTube uma série chamada Operação Resgate. Eu achei massa, né? E é resgatar os alunos que passaram na faculdade, entendeu? Assim, tentar achar esses alunos que fizeram parte do projeto e que passaram na faculdade. Aí você vê de tudo que você imaginar. Todo tipo de área, de tudo. E aí, cara, quando eu vejo isso, Cadu, eu durmo melhor, cara. Mesmo tendo com um problema sério de saúde, eu durmo melhor. Eu falo assim, eu estou fazendo uma coisa de útil, que não seja para mim, obviamente. Então, o aluno precisa terminar o 3º colegial e entrar. A hora que ele faz isso, eu descanso. Enquanto ele não faz, eu sou um pesadelo na vida dele. Mas como que você fica? De que se quiserem perguntar, acho que eu já perguntei demais, né? Tá, Cadu, fala Sim. aí. O Guilherme tá meio focado ali. Então, Eu tô vendo isso daí, eu tô assim, bem chocado. Eu fiquei pensando, eu cheguei a fazer piada, né? De você encontrar os alunos depois da faculdade, depois os que estão na faculdade, eu fico pensando, mas será que eles vão querer se encontrar depois de. Bom, bom, eles me agradecem. Não teve um que que não agradeceu. Não é só eu, depois que o projeto, né? passou a tormenta, aí é mais tranquilo, entendeu? Aí A vem hora a que ele bonança. entra, ele fala assim: ainda bem que eu fiz parte disso, porque eu achava que nunca ia conseguir. Entendeu? Essa é a questão. São alunos com baixa autoestima, alguns não, mas a maioria, e não é ele que construiu aquilo, a sociedade vai construir. Ó, eu fui procurar estatística, Guilherme, Cadu e Nicole, eu fui procurar estatística. 23% somente dos alunos que começam o ensino fundamental 1 chegam na faculdade no Brasil. 23%. Isso inclui escola particular e escola estadual junto. Se for pegar só a escola estadual, isso aí cai pela metade. E olha lá, estou sendo generoso.
tá? De tão difícil é um aluno de escola pública chegar à universidade, principalmente se for pública. Às vezes ele até consegue chegar na particular, tendo que trabalhar pra caramba, conseguindo bolsa. O aluno se vira. Eu conheço uns caras que são raçudos, o cara se vira, entendeu? Ele chega e vai pro pau. Entendeu? Ele vai trabalhar, fica em 3 turnos, né, Cadu? Conheço gente, deve conhecer também. O cara trabalha 2 turnos e à noite faz faculdade. Pô, tem que bater palma pros Na caras, Embi tinha um entendeu? monte, né, gente, assim, né, que tava assim, Sim. corre. Oh, totalmente. Tem que bater palma pra esse cara, é raçudo. É um cara raçudo mesmo, entendeu? Então, o aluno que faz parte do futuro cientista, ele se transforma nesse tipo de cara. Na verdade, eu encho tanto o saco dele que tem uma hora que ele olha para mim e fala: Meu, tá bom, eu sou isso. Eu sou. Ele começa a acreditar que é e que pode ser, entendeu? Ele fala: Eu vou passar, eu vou. Ó, tem um menino que quer ir para a NASA. Eu falei assim: Ó, em vez de eu falar assim, pô, não, não vai, você quer ir para a NASA? Aí o que eu fiz? Olha o que eu fiz. Eu criei um negócio chamado Projeto de Vida, ó. É Projeto de Vida. É um projeto. Aqui está o nome do menino, ó, Arthur, por exemplo, né? Então, o cara fala que quer ir para a NASA, eu monto o projeto de vida dele, eu falo tudo que ele tem que É fazer para chegar. individual isso, é individual. Individual, cada aluno recebe esse projeto de vida, ó. Então, o aluno não vai falar. Se ele falar que ninguém ajudou ele, então ele está com amnésia. Porque a gente faz de tudo, se ele não chegar, porque ele não quer. Porque eu falo tudo que ele tem que fazer aqui, ó. Tudo, tá tudo desenhado aqui, ó. Qual faculdade ele tem que prestar, o curso de inglês que ele tem que fazer, aonde, a nota mínima em tudo, o vestibular que ele tem que prestar. Se ele não chegar, é porque ele não quer. Ou Nossa, alguma fatalidade. Alguma demanda fatalidade. muito esforço também. Tempo, principalmente. Comunicação, isso aí que a Nicole falou, é uma das coisas mais importantes no ser humano. Ó, eu vou falar uma das coisas que eu acho, do meu ponto de vista, Cadu. Existe uma palavra chamada Gana, que é o nome de um país, mas também é um nome que se dá para aquela pessoa que tem aquela energia vital dentro dela, de uma maneira que ela não desiste de forma alguma de tudo que ela coloca na cabeça dela. A gente chama isso de gana, cara, é raça, a cara é raçudo. Esse tipo de aluno, esse tipo de pessoa, sempre vai conquistar alguma coisa. Ele pode não conquistar o sonho que ele está pensando, mas ele conquista coisas muito próximas disso. Ou algo parecido com aquilo que ele estava buscando. Porque ele não desiste. É o seu caso aqui. Você já está 2, 3 anos fazendo isso, não é isso, Cadu? 3 anos? Isso. 3 anos, Eu certo? e o Nick estão quase também isso, na verdade, também. Tá chegando em 3, né? Sim. Eu fui entrar no LinkedIn, que eu fui colocar no LinkedIn, né? O dia que eu entrei no Ciência. Tenho 2 anos e 4 meses ou 6. Caramba, como o tempo passa, né, rapaz? Como Ah, o tempo passa. Então, assim, a história de vocês também é uma história de raça, de gana, de dedicação, de De luta outra contra a coisa. entropia. Oi? De luta contra a entropia. Ah, Luta contra a entropia, entendeu? Luta contra a entropia, contra a desordem, contra tudo que vai tirar você do foco. Porque a questão aí é sempre foco, entendeu? O cara que tem o foco, ele dificilmente alguém tira aquilo dele. Já percebi isso nos meus alunos, eu percebi isso em mim. Quando eu tinha o foco de querer construir essa máquina do tempo, ninguém tirava isso de mim. O cara podia me oferecer maconha, cocaína, cerveja, seja o que for. Eu não fazia nada a não ser coisa da máquina do tempo, máquina do tempo, até conseguir. Sim. Entrar. Peraí, deixa eu te perguntar uma coisa aqui então, sobre a estrutura que você tem e aproveitar esse foco. Para você tem Boa. estrutura da criança do quinto, que é a sexta série que eu falava, mas é quinto ano fundamental É 2. desde o quinto ano até o terceiro O colegial. terceiro ano do ensino médio, que era o colegial, pelo menos quando eu falava. Mas enfim, não importa como eu falava. Terceiro ano do ensino médio. E aí você tem Isso. alunos da faculdade, que são mais velhos, que vão. Eu não entendi se é uma espécie. O mais velho vai orientando o mais novo, se é uma escadinha, ou se é Não, uma coisa diferente, a organização. existem. Só terminar. Aí Ah, você vai. Como que você. Eu queria saber como que funciona na prática essa organização para você falar para o cara tirar 8, você tem que dar a estrutura também para o cara tirar 8 em matemática. E como que é tirar o foco. O foco de um cara de 13 anos é diferente do foco de um cara de 22. Assim, você é um professor que está, no fundo, pegando uma faixa grande de idade, certo? Então, eu queria aproveitar esse gancho do foco. Eu estou fazendo duas perguntas porque a gente realmente tem que daqui a pouco acabar.
Então, você falar um pouco sobre isso aí, a organização e o foco, o modo de trabalhar. Olha o que eu trouxe aqui. Isso aqui, ó, é um livro chamado, vou distanciar aqui, é um livro chamado Cartilha de Atividade do Supervisor. Cada supervisor educacional tem um livro desse. Então, eu contrato para cada cidade um supervisor para cuidar das escolas. Então, semanalmente, esse supervisor vai até as escolas lá e tem as atividades que têm que ser feitas. E qual é o meu papel nesse processo e do supervisor? É mostrar para o aluno que, mesmo ele não tendo o suporte, mesmo ele não tendo as condições, e mesmo ele não tendo a situação a seu favor, as circunstâncias a seu favor, a gente começa a alimentar ele com as atividades, alimentar ele com foco, alimentar ele com autoestima. Esse aluno se transforma, Cadu. Então, o cara não tem biblioteca, o cara não tem nada, mas o cara estuda pra caramba. Sabe por quê? Ele pega o celularzinho dele, que na minha época não tinha isso. Agora ele pega só o celular dele em casa, ele vai no YouTube e acha 500 mil documentários só da HBO. Um monte. Ele digita agora lá, ó, Máquina do Tempo e Física Quântica. Apareceu um monte de documentário, gente falando, filme, tudo de graça. Então a gente ensina pro cara onde ele procurar, como ele vai fazer isso. E ensina para ele o seguinte: se você não correr atrás, as coisas não vão cair do céu para você. Você não estuda numa escola particular onde tem tudo na sua mão, certo? Às vezes os melhores ensinos, as melhores apostilas, até aulas de reforço. Igual você falou uma coisa importante. Como que faz um aluno que tem dificuldade em matemática começar a tirar 8? Ele vai fazer igual eu fiz. Eu sou um exemplo disso. Quando eu entrei no curso de física, minhas notas em física eram 6. Aí eu comecei para a biblioteca estudar, sentei, né, na minha bunda na cadeira e comecei a estudar. Que eu tinha de dificuldade em matemática, eu tirei o atraso dentro da faculdade. Então, o aluno tem condições de tirar o atraso dentro da escola. Só que ele vai ter que trabalhar mais do que os outros. É tudo questão de pagar o preço. Tá bom? Quando eu pergunto para o aluno, você quer? Eu vou mostrar para você a cena. Você quer realmente ir para a faculdade? Aí tem dois tipos de quer. Tem aquele assim, eu quero, tal. E tem aquele, eu quero. E bate a mão assim naquela mesa, até treme. Eu quero. Eu vou pagar tudo que tiver de preço, mas eu vou para a faculdade. Tá bom. Começa aí no contraturno agora para a escola começar a estudar matemática. Aí ele vai. A mãe apoia, o pai apoia, as notas do menino começam a melhorar. Sem sair da escola, sem colocar livros novos, sem infraestrutura, porque ele é. Olha o poder que tem a mente humana, filho. Ele quer, ele corre atrás, ele decidiu fazer tudo sozinho, sem nada. Entendeu? Ele sabe mais do que o outro na escola particular que tem tudo, mas não estuda. Então não adianta você ter tudo. Entendeu? Existe um negócio chamado. Qual a diferença entre sabedoria e conhecimento? O conhecimento é uma coisa que você adquire, você nunca mais perde ela. A sabedoria está no ato de fazer as coisas. Entendeu? Atitude, filho. Não adianta eu só estudar. Eu tenho que saber para que eu estou estudando. Oxe, eu quero chegar em algum lugar. Não há vento favorável para aquele que não sabe para onde vai. Não há. Você define onde você quer chegar, a gente planeja o que você tem que fazer na sua vida e o resto é com você. Eu não vou remar pelo aluno. O aluno, eu dou o barco e o remo. Ele vai ter que remar contra a correnteza e atravessar o rio inteiro. Eu não consigo. Consegue. Consegue. Eu vou te ajudar. Eu vou empurrar você no começo e depois você vai com tudo. E aí ele vai. Cadu, a resposta está em nós. Aí você fala, vamos ponderar agora? A ponderação. Vamos pegar nós 4 e vamos para a Etiópia. Chegando lá, vamos pegar o avião, vamos descemos na Etiópia. Aí chega lá na Etiópia, nas escolas da Etiópia, um dos países mais pobres do mundo, ou do Haiti, se você quiser. Você chega lá, a criança está sem comer já faz 2 dias. Aí tudo que eu estou falando aqui não funciona para nada, não serve. Não funciona. Eu estou falando em certas condições, onde você tem pelo menos um mínimo de alimentação, um mínimo de condição para estudar, por exemplo, um caderno, uma caneta, uma escola. Entende? Se a criança vai para a escola só para comer, como que você vai querer que a criança aprenda alguma coisa se ela está com fome, filho? Não existe isso. Não há teoria que funcione isso. Você tem que tirar a criança da fome para depois dar o aprendizado para ele.
Então, tudo isso que eu estou falando tem que ter as condições mínimas, básicas, tá certo? Então, o aluno ele pode chegar. Você vai ter que alimentar isso nele, e ele vai ter que ter as condições mínimas, condições de contornos mínimas para poder chegar. Se ele tiver, não quero saber onde ele está, nem onde ele vai ficar, qual a idade dele, qual a cor dele, qual o tamanho, se ele é menino ou menino, se é grande, pequeno, gordo, magro. Ele vai passar na faculdade porque ele decidiu que vai. Ele vai pagar um preço. O preço é aguentar eu até o terceiro colegial. Nem minha ex aguentou eu tanto. Mas, enfim, aguentar eu não é muito fácil. E tirar as notas que tem que tirar. Por que ele tem que tirar 8? Porque ele vai disputar no vestibular com os alunos de escola particular. É muito simples, é equação de primeiro grau. Como que ele vai entrar no curso de medicina? Vamos lá, Nicole, como? Pensa um pouco. O cara está na escola do Estado. Aí o sonho dele é fazer medicina. Aí vamos lá. Escola particular, quanto custa o curso de medicina? 9 mil, 10 mil, 7 mil. E não tem dinheiro. Fechou? Certo. Aí ele fala, então vou fazer na USP, Unicamp, Unesp, UFIDAR. Candidato por vaga, 100. 100 para uma vaga. E desses 100, 80% são de escolas particulares que estão ali estudando e vão prestar. Então o cara vai reclamar comigo que tem que tirar 8? Só estou falando para ele sair do mundo de Nárnia e entrar no mundo real. Quer prestar medicina na USP, estudando numa escola estadual? Vai ter que estudar 2 vezes mais do que os outros. Vai ter que fazer prova com um cara que já é pai é médico, vô é médico, né? O cara nasceu numa vida, Nossa, né, diferente da dele, foi beneficiado. Deus, de alguma maneira, vai saber o quê, né? Nasceu numa família que tem muito dinheiro, tem tudo pago, tem iPhone e tal, tem tudo que você imaginar, né? Samsung, vamos falar só do iPhone, Samsung também, LG, Motorola, né? Motorola, daqueles, né, que tem alta potência. Enfim, o cara, você pode dar as condições para ele, mas se você der e você motivar ele, você ganha um cara que dificilmente se destrói ele. Dificilmente. E sobre o foco, como que você trabalha as idades? Que eu acho que é importante. Eu começo já nos 10 anos de idade a ensinar o aluno a ter foco. Primeiro, nas aulas dos encontros do PFC e nas minhas palestras, se ele está com o celular, desliga o celular. Aprenda a prestar atenção somente em uma coisa, ao que está sendo ensinado. Caso contrário, você não vai aprender. Então, existe maneiras de você fazer um aluno focar. Ó, eu perguntei para os alunos que saem do projeto, a gente tem muita evasão no projeto. Sabe por que tem evasão? Primeiro, a família não quer nem que o aluno vá, porque é no contraturno. Então, ele tem que ir uma vez por semana na escola. Eita, ficou tudo escuro aqui com o Guilherme. Voltou. Tem. Agora voltou normal. Voltou. Enfim, o aluno, a questão do foco tem a ver com o objetivo e com a meta. Eu traço a meta para ele e ele automaticamente vai criando esse foco, entendeu, Cadu? Na hora que ele começa a acreditar que ele vai se tornar alguma coisa, ele foca. Eu não preciso ensinar para ele o que é foco, eu preciso ensinar o que ele precisa fazer. E fazer ele acreditar que ele vai chegar. A hora que ele acreditar que vai chegar, ele vai começar a focar, ele vai começar a mudar as amizades dele, ele vai começar a fazer escolhas boas, entendeu? Ainda criança. Isso é a maneira como você induz o aluno a fazer isso. Não interessa em qual escola que ele está. Se ele não conseguir, o que eu ensino para ele? A gente finalizar aqui esse bloco. Também que eu falo para caramba, que é 9h30. Mas, ó, o aluno, a maioria dos alunos não estão acostumados a viver a angústia, a viver a derrota. Eles estão acostumados sempre a ganhar as coisas. Então, quando ele perde, ele entra num O processo aluno de. pobre não está acostumado a viver a isso? Não, na verdade, ele não tá acostumado a ganhar, ele está acostumado a perder. Só que quando a gente dá aquilo para ele e fala, ele vai conseguir, e ele não consegue, é como se ele tivesse Ah, subido tá. muito alto e caído. E caído muito alto. Então, o que eu falo para ele? A frustração é um processo que o ser humano precisa passar para aprender as coisas. Ou você conquista as suas coisas por dor ou por amor, certo? Ou é por dor ou por amor. Ou você está com fome, aí você vai lá e cria um aviãozinho para criar água, e aí você vai ter comida, que é o caso do menino do vento. Ou você faz por amor. Quando você fala, eu quero ser cientista, eu vou ser isso, independente da minha situação. Amor para aquela coisa ali. Tá? Então, eu acho que a questão do foco
É uma questão muito de como você trata o ser humano e mostra para ele que ele pode fazer aquilo. E aí o foco vem automaticamente. A gente percebe isso no PFC. A evasão está na frustração. A gente tem que Mas, trabalhar a frustração do ser humano. Até os adultos não são acostumados com frustração. Eu conheço um sim, amigo com meu que tomou um certeza. não de uma mulher e entrou em depressão. Sim, Exatamente. é natural. Não estou falando que não pode fazer isso. Mas ele não soube lidar com aquela frustração. E o ser humano já passou por isso. Eu já passei, todo mundo já passou. Até ao contrário. Então, Uma mulher vai para um encontro, vai lá, chega lá e não era aquilo que ela esperava. Então, eu estou falando de um relacionamento, né? Claro. A frustração, que é sim. onde a gente tem mais frustração. Mas, enfim. É a Às vezes vida um da relacionamento. sofrência, né? As músicas de sofrência, tá tudo no amor. Eita, pelo amor de Deus. Relacionamento, seja ele amoroso, pessoal, amigo, a gente tem muita frustração às vezes, né? Porque a gente cria expectativas. Exatamente. Olha, depois dessa do filme da música, a gente pode ir para as dicas? Posso ir? Eita, Claro. dicas, vamos lá. Posso? Posso. Então vamos às dicas culturais, então. Toca a vinheta que não tem. Tocou. Vamos lá. Eu vou começar. E aí vai Gui e Nick, vamos fazer do jeito. Aí depois vai o Fábio, né? O entrevistado. Você? Sim. Como a gente fez no início. Beleza? Aí fica ordenado. Bem, a minha dica, eu vou abrir aqui, ó. Vou dar a página aqui para eu pegar a dica. E eu fiquei numa dúvida, mas eu achei que para esse episódio podia ser interessante. Se eu já dei essa dica, não. Se eu dei, desculpe. Mas é um livro chamado Livro de Ouro da Evolução, que ele conta de forma muito simples a teoria da evolução das espécies. Por exemplo, se você for ler o livro do original do Darwin, é bem difícil de ler, tal. Então esse eu acho que pode ser o primeiro pontapé para quem curte o assunto para ler. O autor chama Carl Zimmer e é da editora Ediouro. Tá bom? Ele vai contar a história. Então ele vai tentar passar para você como que é a teoria da evolução, né, de seleção natural, de uma forma mais, uma boa linguagem para iniciante. Beleza? Qual é o nome, Cadu? O Livro de Ouro da Evolução. Muito bom. O autor chama Carl Zimmer, com 2 M's, Zimmer. Eu vou pegar depois também. Que eu tô lendo um. Uma disciplina. Eu tô lendo um já há um certo tempo que é de uma editora, assim, mas eu acho que eles. Não sei se eles pararam de fabricar. Que conta a passagem de Darwin no Brasil. Aí eu tô ainda. Você já falou dessa dica, eu acho, Gui. Falei uma vez. Aqui agora eu leio ele todo dia um pouquinho, mas agora eu esqueci o tempo que é Darwin no Brasil, o nome do livro. Mas só que a dica cultural minha é totalmente outra, que durante a entrevista só me passou alguns filmes na cabeça, e em especial um, que é Estrelas Além do Tempo. Acho que Boa. acho que já assistiu esse filme, que é a história de 3 pesquisadoras negras que tinham o sonho de ser pesquisadoras, e era da NASA também, né, que elas queriam ser. E elas conseguiram entrar, mas só que foi apenas um passo do grande caminho da vida delas, porque tá bom, conseguiram ser pesquisadoras, mas aí elas teriam que ultrapassar também o limite do preconceito. É na Ainda. Netflix, né? E também por ser negra. Acho que tá na Netflix também. E também com a entrevista também passou outro filme também na cabeça, que não tem nada a ver com ciência e tudo mais, mas só que tem muito a ver com essa questão do você querer algo, que aí eu sou meio, como eu posso dizer, suspeito pra dizer, porque o filme é de basquete. Eu nunca, Ó, legal, pô. Ora. ora, e é do Adam Sandler, no caso. Eu acho que é o Arremessando Alto, Sim, já vi. que conta a história de assim, um cara que tava jogando na rua e tudo mais, de uma família extremamente pobre, e do nada aparece um olheiro falando: você pode chegar na liga. E acabou dando uma esperança a mais para ele. E ele fez um caminho totalmente traçado, totalmente diferente do que os outros faziam, e conseguiu chegar. Então, com a conversa da entrevista, acabou passando também esse filme na minha cabeça. Você tem de memória onde tá, Gui? Que plataforma de streaming tá? Tá De na memória, Netflix. assim ou não? Netflix também?
Isso. Acho que o Tem, filme é da Netflix. Se eu não me engano. tem meio nessa pegada também, motivacional, que é de futebol americano, eu acho. Não vou lembrar Tem, agora. com a Sandra Bullock, não é? Que ela É, adota um cara, uma criança, um não, adolescente. esse também, mas o que eu tava falando é um time mesmo, futebol americano, que aí é meio que uma pegada com o treinador, motivando, alguma coisa assim. Mas esse com a Sandra Bullock é muito bom, que eu também não vou me lembrar o nome, mas enfim. A minha dica cultural, eu tentei pegar alguma referência, assim, alguma dica, na verdade, que tem a ver um pouco com ciência, tecnologia, etc. E aí eu tava pesquisando, eu ia até falar sobre o Museu do Catavento, na verdade, mas eu acho que eu já falei em alguma entrevista aqui, então eu tentei mudar. E aí eu vi esse Museu da Imaginação, fica ali no bairro da Água Branca, ali aqui em São Paulo. E eu achei muito bom. Assim, eu acho que é um pouco voltado. Com certeza, assim, é bem interessante para crianças, com certeza, mas eu acho que para todos os públicos é interessante. Eu nunca fui, mas eu fiquei interessada. O único problema é o preço, eu achei um pouco caro, relativamente caro. É, pelo que eu entendi, o ingresso cheio, assim, o ingresso inteira é R$ 260. E parece que agora em outubro, por ser mês da criança, tá R$ 120. Cara, E eu achei caro. E caro, mas eles têm diversas exposições, assim. Tem. Cada exposição tem um nome, então tem alguma coisa a ver. Tem algumas exposições cyber neuro, alguma coisa assim. Aí tem silêncio de não sei o quê. Eu não me lembro o nome das exposições, mas parece ser bem interessante o museu. O que complica é o preço, não é tão acessível, mas quem tiver oportunidade e interesse, eu acho que deve ser bem interessante. Eu vou fazer um esforcinho para ir. nossa, Nick, eu gosto É, muito das suas dicas, sabia? Porque elas são muito diferentes do que eu e o Gui. A gente sempre vai no filme, na série, você sempre traz um festival. É para as pessoas irem para a rua, entendeu? Eu acho isso eu massa. tento, Não sei se você já no parou para geral, eu pensar tento, nisso. Eu acho no massa. geral, eu tento não ir muito para filme, na verdade. Sim, nem livro, mas às É, vezes é o que dá. mas estimula o povo a ir pra rua. Então é isso aí. Eu acho. Fábio, quer ir? Quer que eu fale alguma dica também? Isso. Eu tenho Tem aqui, eu uma. estava escrevendo para eu não esquecer. Eu vou aí dar uma sugestão para quem está assistindo, né, o seu público, a ler um livro. Claro que, dependendo da idade, não tem como ler esse livro. A Lista de Schindler. A Lista de Schindler, você deve ter visto o filme do Steven Spielberg. Tem na Amazon, tem em qualquer canal aí, de qualquer livraria tem esse livro. Enfim, a Lista de Schindler conta a história de um nazista que salva, né, 2 a 3 mil judeus na Segunda Guerra Mundial. Tem uma frase que tem no livro, e que também aparece no filme, tá? Tanto no livro quanto no filme. Cara, isso aí impactou a minha vida. Quando eu ouvi isso, ele, em algum momento do filme, ele tem acesso a um anel dele, que é de ouro. Ele tira o anel dele e fala assim: Isso aqui, só esse anel, eu teria salvo mais 5 judeus. Quando ele tem noção disso, ele começa a chorar, porque ele fala assim: Meu, eu deixei de salvar 5 judeus por causa de uma aliança. É impactante você ver um negócio desse, entende? Quanto o ser humano valia pouco, principalmente o judeu, para o nazista, né? Para os nazistas, para Adolf Hitler. 7 milhões de judeus foram mortos na Segunda Guerra. Então, assim, isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo. Foi mais do que isso. Então, olha quanto valia pouco um ser humano, né? Nessa situação. Então, esse livro é impactante e vale a pena ler, tá? E assistir o filme também. O outro é o filme O Menino que Descobriu o Vento, que eu falei aqui. Eu indico para as pessoas que estão assistindo aqui a nossa, o nosso entrevista, né? Chama isso aqui de entrevista, podcast, né? Podcast de Podcast, entrevista. isso. Podcast é moderno. O Menino que Descobriu o Vento é um filme muito interessante, até falamos sobre ele aqui. E por último, um filme chamado, aí você vai dar uma risada, porque acho que você vai conhecer, Interestelar,
que é um filme que fala sobre viagem no tempo e outras dimensões. Tudo a ver comigo, né? Porque eu amava falar sobre viagem no tempo. Interestelar a gente até chora, Fábio, na você verdade. sabe que plataforma tá o Menino que Subiu o Vento e o Inter... Esse Menino que Subiu o Vento Pode eu falar assisti. aqui a plataforma? Pode, claro. Posso? Você vai ganhar os royalties Eles não depois. vão Prime pagar a Video, gente mesmo. O Prime do eu Menino, acho que né? na Prime tem. Se não tiver na Prime, tem na Netflix. Um dos dois. Em casa eu já passei na Interestelar eu televisão. acho que tá na Netflix mesmo. Interestelar é mais fácil. O Menino que Subiu o Vento é menos conhecido, mas ele tem uma dessas duas plataformas. Pode achar que vocês vão procurar e vão achar ele, tá? Assista o Tá. filme, que o filme conta realmente essa questão de superação, tá? E é uma criança ainda, hein? Esse menino se tornou engenheiro hoje. Nossa, que história massa. Fiquei bem curioso na hora que você contou. É novo, assim? Lançou agora? 2 anos, no máximo, né, Tá na Nicole? Acho que a Nicole Netflix. assistiu também, o Guilherme. Sim, sim, Mas enfim, os dois. Ele tá na 2 anos, é Netflix. novo. O É um filme novo, tá? 2. É, visitas. Aí eu vou indicar uma coisa que eu nunca fui, eu quero ir também. Eu acho que depois que eu falar, o Cadu vai querer ir. Que é a livraria mais antiga do Brasil. A livraria mais antiga do Brasil fica no Rio de Janeiro. E eu olhei, cara, Cadu, se você olhar, eu vi a foto e vi também os vídeos no YouTube. Meu Deus, cara, eu quero ir lá, cara. Eu quero ir lá. É mesmo, eu não Parece que você conheço. tá Qual na, que na, é? na, na época do reinado, né? Que você Sim. tá em 1600, 1700. Realmente muito legal mesmo. Eu quero visitar, então eu indico vocês a visitarem pelas coisas que eu vi. Deve ser um lugar maravilhoso para quem gosta de leitura. Só para ideia, chama A Livraria Mais Antiga do Brasil. Eu acho que a É livraria mais isso? antiga do Brasil está no Rio de Janeiro, é. Eu estava Tá. tentando descobrir aqui, mas, enfim, eu posso achar e depois te mandar, mas agora já Não, tá, eu né? Agora já procuro também. falei, né? Só se vocês procurarem aí, mas estou achando que é uma das mais antigas do Brasil está no Rio. Beleza. Vocês não são do Rio, né? Vocês estão tudo em São Paulo, né, gente? Eu divido Tudo a São vida em Paulo. Fortaleza e São Paulo. É. E a Nick. Tô falando por. A Nick Tava... conheci. Fechou, acho que essas são as minhas dicas aí. Não, maravilhoso. A gente saiu com várias dicas hoje, viu? Ó, ficou É, ó, bacana. é Livro Verde, o nome da Acho livraria que é mais isso aí, antiga né? do Brasil. É no norte do Rio mesmo. Livro Rio de Verde. Janeiro. Deve ser interessante isso aí. Quase um sebo. Não, deve ser bem. Enfim. Fábio, tem alguma pergunta que você. Ah, calma. Tem alguma pergunta que você achou que a gente poderia te fazer e a gente acabou não fazendo, e você ficou ensaiando para responder essa pergunta e a gente acabou não fazendo. Mas, antes de você responder, se não tiver nenhuma pergunta, eu fiquei curiosa para saber da pasta azul que você ia falar. Essa pasta azul aqui é um memorial do PFC. Tudo que eu fiz quando eu era criança, eu não vou mostrar porque não vai dar tempo. Mas tudo que eu fiz quando eu era criança está nessa pasta aqui, ó. Eu levo nas minhas palestras. Então tem máquina do tempo, tem um monte de coisa aqui original. Só para você ter uma ideia, eu vou mostrar um negócio aqui, não tem nada a ver com máquina do tempo. Vocês não conheceram isso aqui. Era um projeto que tinha na década de 80, tá? Chamado Manual de Instruções, ó. É um manualzinho de ciência que eu ganhei da minha irmã, que é mais velha, né? Tinha um rapaz que era afim da minha irmã, então ele começou a dar as coisas para minha irmã aproveitou, na época, falou, opa, essa caixinha que o meu irmão adora ciência. E ó, olha só, FUNBEC, ó, Fundação Brasileira de Ensino de Ciência, deve ser isso. Eu não lembro mais o que é FUNBEC, mas não existe mais. E tinha umas caixinhas com experimento, ó, tinha experimento aqui dentro. A minha irmã me Ah, deu isso, a cara desse menino que gostava dela aí, que não sei o nome, depois minha irmã pode lembrar. Aí. Mas enfim, coitado, nunca conseguiu nada, mas ele deu o presente, eu recebi e fiquei Você feliz com isso. agradece. Eu agradeci cara, até hoje. E esse aqui é a vida minha enquanto até os 17 anos, tá? sabe, é E muito conta louco porque tudo, eu nasci no tudo que eu bairro de fiz, eu classe guardei média. tudo, gente. Tudo que eu desenhei, Cadu, tudo que eu fiz, eu guardei. Tudo. Legal isso. Rápido, eu nasci no bairro de classe média e eu não tive, acho que nem metade do conhecimento que você tem. Fiz muito tempo de escola particular. Você vê como as pessoas, né? E a gente às vezes só por preconceito mesmo, sem saber nada, já exclui, entendeu? Terrível isso, feio até. Eu vou fazer uma pergunta, Nick, antes da sua. Por que ninguém te aguenta, cara? Você é muito ansioso, é isso?
Eu acho que eu sou um cara muito dedicado a algumas coisas, entendeu? Quando você é muito dedicado a algumas coisas, você também quer reciprocidade nas coisas. Então, por exemplo, você vai trabalhar com uma pessoa, tá certo? Eu estou ligado nos 220. Se ela está ligada nos 10 volts só, não 220, começa a criar ansiedade em quem está muito rápido, entendeu? Então, assim, é muito difícil trabalhar comigo, até eu, é difícil até para mim aguentar eu. E olha que eu gosto de estar sozinho, então eu gosto da minha presença. Só que às vezes até eu me irrito comigo mesmo, entendeu? Se eu já me irrito comigo, quiçá os outros. Mas enfim, É. sempre tem alguns caras, algumas pessoas que apareceram na minha vida que gostam de mim do jeito que eu sou. E eu agradeço a Deus por terem aparecido essas pessoas na minha vida. Eu agradeço a Deus a tudo, aquilo que eu conquistei e aquilo que eu não conquistei também. Já agradeço a Deus por estar vivo, né? Então, uma das coisas que eu aprendi nessa caminhada que eu fiz, que não foi tão fácil, é a questão da gratidão. E eu ensino para os meus alunos isso. Você agradecer a todo momento para as coisas que você conquistou, para as coisas que você tem, né? Então, assim, no meu projeto, parece, eu tenho alunos dos antigos orfanatos. Lembra dos antigos orfanatos? Hoje não é mais esse nome, é casalar ou então unidade de acolhimento. A gente tem alguns alunos que fazem parte dessas unidades, que fazem parte do projeto. Esse aluno, ele não tem pai, não tem mãe, foi abandonado, a justiça tirou, e o cara tá lá sem reclamar da vida. Quando você encontra um cara desse, uma criança dessa, e só vê as coisas boas nas coisas, mesmo sendo ruins, você muda, você começa a mudar. Ó, eu vou falar uma coisa, uma estatística aqui, para vocês não caírem para trás. Eu descobri recentemente que mais de 2.000 crianças morrem de fome por dia no mundo. É muita criança morrendo de fome. Quando eu descobri isso, eu não sabia. Eu falei, como, quê? Como assim? Fui digitar. Vê se é verdade isso. É em torno disso, tá? Quando eu descobri que era verdade isso, eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, eu reclamando de porque a porta não fecha, porque a outra coisa foi embora, porque não sei o quê. É muita coisa ruim acontecendo em nossa volta e a gente não tem consciência disso. Quando eu falo isso para as crianças não têm noção disso. Que morre tanto. Ó, quando eu termino minha palestra, que é de 1 hora, já morreram 300 crianças só de fome no mundo inteiro. Só fome. Tá? Isso inclui Brasil e os países mais pobres, mas Brasil é bem menos. Tá? Então, é uma estatística muito ruim. Entendeu? Assim, é uma estatística muito séria e que as pessoas não têm noção disso. Mas se você for digitar na internet, você vai achar. Então, isso é questão de consciência. Se você não tem essa consciência, a sua gratidão realmente é baixa. Tá? A gratidão ela é importante até para a luta contra a depressão, ô Cadu. Você começa, entendeu? A começar a valorizar aquilo que você tem, não aquilo que você não tem. Enfim, falei demais. Bota a gente pra pensar, né? É, Para exatamente. pensar. Entendeu? Com É para pensar. certeza. Ó, Fábio, posso contar uma coisa? Posso contar mais uma coisinha? Nós claro. já estamos com o tempo estourado, né, Cadu? Estamos com o tempo Não, mas estourado. vai, vamos, estamos aqui, vamos aí. Eu lembro de uma cena. Eu lembro de uma cena que eu estava passando numa rua em Itaém e era um inverno, estava chovendo e eu estava passando, mas eu estava chovendo, então eu já falei, vou ficar molhado mesmo. Eu comecei a caminhar na rua. Aí eu olhei do lado, numa das ruas, num beco, eu vi uma criança, eu tinha acho que 13 para 14 anos, e aquela criança devia ter uns 10 anos. A criança estava chorando, frio, tremendo de frio e com fome. Eu passei, olhei e eu tive vontade de parar. Não parei e fui para minha casa. Isso me persegue até hoje, porque 2 horas depois eu me senti culpado e voltei no mesmo lugar. E nunca mais encontrei essa menina. Rapaz, olha, vou dizer uma coisa pra vocês, é emocionante até eu falar isso pra vocês. Eu devia ter feito alguma coisa, entendeu? Eu fiquei sem reação. Tudo bem, eu era jovem ainda, adolescente, mas eu fiquei sem reação. Eu devia ter feito alguma coisa. Perguntado, parado. Era uma criança de 9, 10 anos, chorando mesmo. Eu voltei várias vezes nesse local para tentar achar essa criança e não consegui achá-la. Então, tem certas coisas que a gente deixa de fazer, que é isso que nós vamos se arrepender quando tiver mais velho. Não é das coisas que você fez. Na maioria das vezes é das coisas que você não fez.
Entendeu? Aí você começa a se repensar. Eu devia ter feito aquilo. Eu devia ter errado, se fosse um erro, por ter feito, não errado por omissão. Eu fui aprender muito tarde isso na minha vida, certo? Eu voltei e isso me perseguiu durante muitos anos. Até hoje eu passo naquela rua e eu fico querendo ver se a criança tá lá. Claro que ela não é mais criança. Passaram-se 30 anos, né? Enfim, eu queria falar sobre isso porque tem certas coisas que perseguem a gente o resto da vida depois, entendeu? Então, quando eu vejo alguma coisa parecida hoje, eu não cometo mais o mesmo erro. Alguma coisa eu faço. Alguma coisa você pode ter certeza que eu vou fazer. Eu paro, eu falo, pego, vou na padaria, compro um pão, tiro minha blusa, alguma coisa eu faço, porque quando eu não fiz, eu fiquei com esse pecado na minha mão até hoje. Achando que essa menina morreu, aconteceu alguma coisa, que alguém pegou ela, devia ter feito alguma coisa. Enfim, né? Quantas crianças igual a essa não tem no nosso país? Aí em São Paulo, quantas não tem no meio da rua aí? Passando fome, frio no inverno. É muito difícil, cara, é muito difícil. Então, esse tipo de E coisa a é, gente não pode cometer. A gente não pode fazer é, isso. Tem que fazer alguma coisa. é ruim pra você também, né? Porque você era uma criança. Você carregou essa culpa, Cheguei, cara. mas você era uma criança. É Isso complicado. é a única coisa que me conforta talvez seja isso. Mas mesmo assim eu me cobro, sou um cara que me cobra demais. Eu devia ter feito alguma coisa, devia ter voltado lá aquele dia, comprado alguma coisa. Enfim, né? Não fiz isso e isso me carregou durante muitos anos. Eu conto essa história nas minhas palestras também, para fazer com que as crianças façam alguma coisa quando verem algo parecido. Entendeu? Pra já ter Compartilha, esse né? pensamento desde Eu já novo. vi criança indo para a escola, Nicole, só para comer. Eu já vi isso em algumas escolas Não, que eu vou aqui. Ela vai de chinelinho ali, ó, e ela vai só esperando o café da manhã, que ela não tem café de manhã, ou almoço. Essa é a realidade do nosso país, cara. Eu não estou falando de política aqui, hein? Estou falando de vida real. Faz Tá? tempo que é assim, bastante tempo, assim, mais de Pô, décadas. É, filho, a não é gente de que não hoje, quer não. ver. A gente que não quer ver, tá certo? Enfim. eu moro no extremo sul de São Paulo e estudei a minha vida inteira em escola pública. Graças a Deus, eu agradeço muito, eu nunca passei por essa situação, mas na minha escola mesmo, tipo, as crianças faziam isso. E é muito triste de ver isso, né? Tipo assim, do seu lado. Já é triste de pensar. Triste você ver que. É porque eu, criança, também não parava pra pensar nisso. Só que hoje eu reflito e sei que essa pessoa precisava ir pra escola pra comer. Então é muito louco você pensar essas coisas. Realmente é. Muito louco mesmo, dá vontade de fazer alguma coisa. A gente às vezes não sabe o que faz. Ó, quando eu estava na faculdade de física, no segundo ano, meu pai me ligou e falou assim para mim, filho, ó, acho que eu estava no começo do segundo ano, não posso te mandar mais dinheiro, nada. Eu não tenho condições de te mandar dinheiro. Tenho dívidas aqui, coisas para resolver com seu irmão, não tenho. Cara, foi a pior fase da minha vida. Aí eu vi o que é ter dificuldade, porque eu já não tinha muito dinheiro, né? E aí meu pai não mandava muito pouco para mim, eu tinha que trabalhar, eu tive que trabalhar 2 vezes mais. Teve um dia que eu cheguei em casa, eu abri a geladeira, só tinha um copo de leite na geladeira. Eu entrei em desespero, cara. Entendeu? Eu entrei em desespero mesmo. E aí eu comecei a chorar e falei assim, meu, agora eu sei o que é você não ter nada. Às vezes você precisa passar por aquela situação para poder ver o que é não ter a coisa, entende? Quando alguém fala para você, eu estou em depressão, às vezes você não entende, porque você nunca teve depressão, entendeu? A gente precisa passar. O que é uma fome? O que é fome? Você precisa passar por aquilo para entender, talvez para entender, né? A gente compreende, mas entender talvez seja mais difícil. Então, quando eu abri a geladeira e só tinha um copo de leite, eu falei, eu vou trabalhar até de pedreiro, seja o que for aqui. Garçom, pedreiro, sai para trabalhar e conseguir sobreviver na Unesp e não deixei o curso. Não deixei o curso. Fui até o fim. Eu sou um cara muito raçudo com relação às coisas. Eu não desisto. Tá? Então, assim, passar por fome, muitas pessoas passam, cara. Passar situações, ou quase isso, está no limite da fome, Cadu. Às vezes a pessoa está no limite da fome ali, cara. Essas crianças são humildes e passam por situações difíceis. É legal a gente fazer alguma coisa. Então, eu me sinto, às vezes, eu estou devendo. Sabe? Mesmo fazendo bastante. Entendeu? Não tá de... é o seu coração, né? Isso. É o Fábio falando alguma coisa para mim mesmo. Enfim, acho que o que é um Saindo assunto um mais pouco desse assunto, para a gente finalizar a entrevista, né, com coisas boas, assuntos bons também. bom. Boa. Mas, Fábio, assim, o que te orgulha na sua vida?
que orgulha você? Orgulha a família que eu tive. Eu tenho orgulho da minha família, do meu pai e da minha mãe, que só tem a primeira série. Meus pais não fizeram o ensino fundamental, nem o médio, e me trataram com dignidade. Cuidaram de mim com dignidade. Então, eu tenho orgulho deles, tenho orgulho dos amigos meus que me ajudaram muito a minha jornada até aqui, e alguns professores que me adotaram, me acolheram. E eu tenho orgulho de tudo que eu recebi, não de tudo que eu fiz. Entendeu? Eu tenho mais orgulho do que eu Por quê? recebi dos outros do que as coisas que eu fiz. Porque Tá? orgulho não é uma coisa pessoal. Muito pessoal, mas é como se eu precisasse sempre não estar satisfeito. Eu tenho isso comigo, eu sou assim, Você Cadu. sempre coloca o outro na frente, É, parece. Eu acho que sim. Acho que foi uma das coisas que eu fiz na minha vida durante muitos anos. Então, assim, eu sinto orgulho daquilo que eu faço, mas sinto mais orgulho daquilo que eu recebo dos outros, para deixar fazer o que eu faço. Então, assim, apoios, entendeu? Contribuições, deixar eu viver na vida, deixar eu entrar na vida da pessoa. Hoje em dia não é fácil você deixar alguém entrar na sua vida. Você tem que agradecer a pessoa que deixa. A gente fica, entendeu? Pisando em ovos. Relacionamentos, seja eles qual tipos que forem, né? Hoje em dia, então você fica pisando em ovos com as pessoas. Então, aquela que deixa você entrar na sua vida, você tem que agradecer por ela ter feito. Você tem amigos de infância, Cadu? tenho, graças a Deus, tenho muito orgulho Você disso. conversa com eles até hoje, assim? Sim, não vivo mais Esses aí, por perto, exemplo. mas vira e mexe tem a gente se vê, ou então fala de futebol no WhatsApp, ou então tem Isso grupo, aí, filho. mas assim, não acabou. Agradecer a Deus por ter apresentado esse tipo de pessoa na sua vida, que não te deixou até É, hoje. E não vai te tem deixar. um que eu falo todos os dias. Ele nem mora aqui, mora na Irlanda, mas eu falo com ele todos os dias. Ele Nossa, já você tá tá na Irlanda? Não, ele tá na Irlanda. Ele Chama tá na Irlanda? Jer, é. Ele mora lá, a gente Caramba, faz live. olha os amigos do Cadu, Guilherme. Não, Pelo amor ele de foi Deus. pra lá. Não, mas ele não é rico, não. Ele foi pra lá, tentar a vida lá, e a gente faz live assim de 5 horas tomando cerveja. Ai, que E você, legal. Guilherme? E o Guilherme? Olha, eu tenho amigo de infância, mas só que não é tão assim. O meu melhor amigo tá pra completar 10 anos que eu conheci. Da hora! Ah, tá. Achei que seu melhor Não, amigo não. tinha 10 anos. Ah, tá. Não é 10 anos de idade. Ah, não, tá. Tá pra completar 10 anos que eu 10 anos conheço. que você é amigo dele, que você conhece ele, tá. E a Nicole, só para encerrar, e a Nicole? Acho Não, que eu. tem. O quê, Gui? Não, eu digo amigo que passe, assim, que eu conheço desde assim, eu com 6 anos eu não tenho. Tudo Nossa. bem, mas tem um aí, que você citou. Eu, assim, o meu pai, ele desde sempre me ensinou muito o valor de amizade. Então, graças a Deus, eu tenho muitos amigos. Assim, em cada ciclo da minha vida, eu tenho muitos Sim, amigos. Desde importante. infância, brincar na rua, até cada ciclo, escola, faculdade, trabalho. Então, assim, isso eu aprendi muito com meu pai, a valorizar a amizade. Então, eu Sabe que tenho muitos amigos e sabe que eu valorizo também muito tenho, isso. até meus 30 anos, eu sempre, todos os meus ciclos eu tenho amigo até hoje. Sim, Entendeu? Até então. meus Importante. 30. Depois comecei a ficar mais velho e essa minha força acabou. Eu não tenho orgulho disso, não, mas é a verdade. Não é à toa que quando eu tô no Ceará, as pessoas que eu trabalho, eu gosto, não tenho problema nenhum. Mas não tenho amigo para chegar, eu gosto de tomar cerveja de futebol. Não tenho ninguém para fazer isso comigo. Falar da vida, enfim. Oh, tadinho Agora, dele, da gente. minha Vamos tomar idade, eu digo cerveja da com o minha Cadu. idade. Vamos Não abrir uma live. prefiro, Pessoal, é o seguinte, quem estiver ouvindo aí, ó, chama o Cadu para tomar cerveja. da Do minha idade, Ceará. eu tenho os outros, assim, antigos que eu vejo aqui, tanto que eu nasci, tipo, eu não lembro quando eu conheci, então, a gente nasceu no mesmo lugar. E tem os que eu fiz na faculdade importante, pós. Eu acho que eu fiquei velho, fiquei mais. É, Não, o tempo vai passando. O meu tempo pai vai tá com passando. 63 anos, ele tem de infância, graças a Deus. Tá Isso é As sempre importante. minhas filhas ficam com as filhas deles. Eu tenho o maior sim, orgulho disso. muito bom. É a É base ótimo. nossa, cara. É a nossa base isso é importante. É, Tudo que ser você humano falou é sobre. Hã? Fala, ser Gui. humano é um ser sociável, né, não tem como. Isso aí. E tudo que você falou aí sobre generosidade, sobre empatia, às vezes eu até sou meio duro com as crianças.
não pode. Ó, cara, tem criança passando fome, não sei o que lá, e taranã, porque eu tento passar. Porque assim, a gente já tem uma vida, funcionário público, não sei o quê. Então, ela tá crescendo. Eu cresci com dificuldade financeira, ela não. Mas não cresci com tanto quanto você, mas eu cresci. E elas não tiveram. Eu não tento forçar uma barra, porque também elas não têm culpa. Mas assim, eu tento mostrar, cara. Sei lá, cara, tem que andar de ônibus, tem que ver que tem alguém ali. Você tá aqui, tem alguém ali, cara. Sumiu o áudio aí? O que aconteceu? No final cortou, cadê o seu áudio? Não, mas eu acho que era só para finalizar, dizer que eu tento passar essa ideia de que a gente tem que ser empático e saber que Sim, você tem uma vida que existe melhor e pior que Perfeito, e é isso aí. perfeito. olhar pra Amores, próxima. Empatia é aqui uma o coisa importante. episódio do Guilherme ali acabou. Já mudou o episódio que tá atrás dele ali. Então a Então, gente estourou o tempo do Adélito, que foi uma entrevista longa. E eu acho que essa entrevista aqui Gente, é uma outra parte, porque a gente não falou direito do PFC, a gente podia ter falado muito mais. não falo, A gente eu falo falou, pra né? Mas caramba. Nada que um não. post no Instagram em colaboração não possa ajudar também. Sim, sim, a gente pode conversar nisso. Eu quero até conversar com ele depois, a gente sentar para conversar. Mas Preciso fazer um agradecimento. Posso fazer um agradecimento? Tá encerrando já, né, claro, Cadu? vai isso. Eu lá. preciso agradecer só o pessoal que trabalha comigo, cara. A minha equipe é muito boa. Os alunos que trabalham comigo são estagiários, né? A maioria deles. A Lorena, que é a minha diretora executiva, trabalha comigo há mais de 6 anos, quase 5, 6 anos no projeto. Então, eu tenho que agradecer esse pessoal, que sem esse pessoal eu não faria nada. De novo, gratidão é uma coisa importante. Agradecer os supervisores de todas as cidades, os prefeitos aí, os vereadores, eu não vou ficar falando nome, mas todos que apoiam o projeto, os políticos, né, que nos apoiam, e a minha equipe, que sem a equipe não dá para você fazer nada, tá? É igual você sozinho fazendo entrevista comigo. É muito mais legal, às vezes, ter o Guilherme e a Nicole junto. Com Não tem nem certeza. ela, com Mesmo a certeza. Nicole, mesmo a Nicole abandonando a gente de vez em quando, aí tal. Perdão. Não, Olha lá, muito o bom. Guilherme abandonou a gente, olha lá, o Guilherme foi no banheiro, Abandonou, tá vendo? Foi embora. Mas Guilherme, Guilherme é foi que no já banheiro. tá chegando a hora do Guilherme dormir, gente. O Guilherme, é 10 horas já, E, 10 horas da noite. ô, Cadu, sim. olha a foto do menino, de óculos, né, uma barba bem feita. Tá mas aí ele tá só de, sabe, negócio Ele sumiu mesmo, cara, aconteceu alguma coisa. deve se É, bobear caiu o celular dele. Às vezes cai a bateria. Aconteceu isso numa outra gravação. Mas eu vou terminar, cara, Isso porque muito. realmente Obrigado, Cadu, obrigado, Nicole, também. Obrigado, e Guilherme. vamos só agradecer aqui. Gui, não sei se você vai voltar. Se conseguir voltar, você fala tchau. Nick, assim, entendeu? É isso aí. Muito obrigado. obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, Fábio. É muito bom. Incentiva, né? Que a gente consegue ver que talvez você não alcance a máquina do tempo, mas você vai alcançar ali, pelo menos, uma parceria com quem tem um Nobel. Então, assim, Uma coisa já você é vai conquistar muita daquele coisa. sonho. Perfeito. Então, É um grande é muito aprendizado de hoje. bom. É muito bom. É um episódio muito bom, incentiva, motiva a gente. E é muito bom essa troca, né, de experiência. Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada, Cadu, também, porque, né, a Obrigado. gente é uma O Gui equipe. até do Discord, o Gui Ô, até do Cadu, Discord caiu. estou à disposição caso vocês queiram me convidar para fazer algum tipo de participar de alguma entrevista também com vocês. Estou à disposição de você Sim, para te sim, ajudar em o que você precisar. O que você precisar, é só me mandar mensagem. sim. Eu vou assim, eu tava vendo assim, eu achei esse projeto muito fantástico mesmo. Gui, acho que o Nick caiu o Gui caiu do Discord, então acho que eu vou finalizar. Fábio, muito obrigado. Se você está ouvindo até agora, a gente, estourou talvez quase 2 horas de episódio, mas valeu muito a pena porque a riqueza da vida do Fábio e a riqueza da conversa que foi de high-tech, da nanotecnologia, as questões sociais e as questões do coração foram passadas aqui. Isso mostra a riqueza, graças a Deus, do podcast e do entrevistado. Nick, muito Sim. obrigado. Curta, faça tudo que a internet manda, porque a internet manda no nosso podcast. Então, curta, compartilhe, nos ajude. Espero que você tenha gostado e aprendido. Isso aqui é só uma gotinha. Se aprofunde se você gostou. Gente, muito obrigado. Gui, muito obrigado. E até a próxima.
Este foi o podcast Ciência à Deriva, uma produção de Aline Gomes, Bianca Castro, Bruna Nascimento, Ellen Guerra, Guilherme Cavalcante, Jaqueline Bernardes, Cadu Tolucci, Luana Mateus, Lorena Chaves, Maiara Maia, Natália Martins, Natália Raíssa e Nicole Laurindo. O Ciência à Deriva é vinculado à Universidade Anhembi Morumbi, à Unesp e à Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!